Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Superman da Marvel. Capítulo 61. Naquela altura agora, Rogers não ousaria tentar, ele pode conseguir, mas nunca foi treinado em paraquedismo e definitivamente não seria tão fácil quanto Luke fez parecer. Luke, sem saber dos pensamentos do Capitão América, abriu um mapa, examinou e começou a se preparar rapidamente. Como Superman, eu deveria ser capaz de voar. Qual é o problema do paraquedismo em baixa altitude? Se ele conhecesse os pensamentos de Rogers, Luke responderia. Em meio à neblina espessa, no meio da noite, eles marcharam até lá. Em pouco tempo, eles se aprofundaram na densa floresta e viram uma base grande e fortemente vigiada. Um muro alto foi erguido por uma cerca de arame eletrificado, atrás da qual havia um posto de guarda. Feixes de holofotes passaram e abaixo estavam grupos de guardas de patrulha. Esses guardas com braçadeiras da Hydra estavam um século à frente dos aliados em termos de equipamento. A energia infinita do Tesseract foi aplicada a várias armas, revólveres e canhões pelo líder da Hydra, Caveira Vermelha. Havia até tanques gigantes com múltiplas torres, monstros de aço parecidos com moedores de carne. Pode-se dizer com responsabilidade que se o Capitão América não tivesse nascido, a personificação do heroísmo, e não tivesse encenado uma ascensão anti-alemã, a linha do tempo do mundo teria virado uma esquina. As potências do eixo dominaram totalmente os exércitos aliados em termos de tecnologia. Assim que os soldados aprimorados do Caveira Vermelha forem desenvolvidos e enviados para o campo de batalha europeu, as nações aliadas, que estão avançando atualmente, entrarão em colapso imediatamente. Você vai resgatar os soldados capturados. Vou ver se você consegue encontrar Caveira Vermelha. Luke deu ordens. Tanto Red Skull quanto o Dr. Zola deveriam estar nesta base. Se ele conseguir colocar as mãos no Tesseract com antecedência, é uma boa escolha. Embora aos olhos de Luke, as 6 pedras do infinito possam não ter o mesmo valor que as cartas do Superman, mas o Tesseract com sua energia infinita realmente o intrigou. A base secreta em Klausber era fortemente vigiada, com 2 fábricas de armas à esquerda e à direita e uma guarnição de até 600 homens. Com uma fortaleza forte e poderoso poder de fogo, poderia bloquear todos os inimigos externos. Se os aliados quisessem avançar pela frente, teriam que sofrer pesadas baixas muitas vezes. A melhor maneira de assumir o controle desta base era mobilizar a força aérea para realizar bombardeios massivos de alta intensidade, usando a estratégia brutal do bombardeio massivo para destruir a base Hydra escondida nas profundezas da floresta. Caso contrário, com aqueles tanques gigantes de aço monstruosos, significativamente resistentes à dor, e os soldados aprimorados, ninguém saberia quantas vidas os aliados perderiam. Esta foi a razão pela qual o comando aliado relutou em enviar tropas para executar o plano de resgate. Não faz sentido entrar em ação precipitadamente, exceto para perder mais vidas. Luke, como podemos entrar furtivamente nesta base sem que os outros saibam? Rogers, escondido atrás das árvores, perguntou. Esta base secreta da Hydra era muito bem guardada. O posto de guarda parece uma sentinela de aço parada no meio da noite, com uma equipe de soldados nazistas patrulhando de um lado para o outro a cada 5 minutos e holofotes visíveis varrendo em todas as direções. Rogers, que carregava um escudo, estava com dor de cabeça. Neste momento, ele finalmente percebeu que era uma tarefa ridícula e árdua invadir a base secreta de Hydra com apenas 2 pessoas. Tenho uma ideia ousada. Luke pensou por um momento e disse seriamente. Por que não saio e mato todos eles? Nenhuma pessoa viva nos veria. Uma operação de infiltração perfeita. Rogers não recuperou o fôlego e quase engasgou. Ele tossiu várias vezes antes de se recuperar. Ele não sabia se Luke estava brincando ou falando sério. Depois de receberem a injeção de soro e se tornarem supersoldados, eles poderão ter a capacidade de lutar contra centenas de pessoas. Mas diante da barragem da Hydra, o heroísmo individual não funcionará. Um plano bem pensado era obrigatório. Rogers quebrou a cabeça, tentando descobrir como salvar os soldados capturados e evitar a detecção de Hydra. Lucas, eu acho. Luke saiu correndo das árvores sem esperar que o Capitão América bolasse um plano. Merda. Steve correu atrás dele. A forte corrente de ar soprou as folhas caídas no chão. Em poucas respirações, eles desapareceram nas profundezas da floresta densa. Simultaneamente, na estrada lamacenta próxima ao mato, passava lentamente um caminhão militar transportando mercadorias. Os faróis, como 2 lâminas, cortavam a névoa espessa. O portão da base se abriu lentamente para dar passagem. Dom, em uma sombra borrada, traçando uma linha reta rápida, bateu no lento caminhão militar. O impacto terrível foi como uma concha sólida e de longa data atingindo a carroceria do caminhão. O caminhão sólido e grosso, como se tivesse sido atingido inúmeras vezes por um martelo oscilante, desabou de repente. Com um estrondo, o caminhão militar tombou de lado e afundou na estrada lamacenta, incapaz de resistir ao impacto repentino e terrível. Ataque inimigo! Ataque inimigo! O barulho alto acordou a calma base secreta. Os guardas nos portões foram os primeiros a reagir. Eles correram com suas armas de energia com corpo de metal nas mãos. A base atrás deles também soou o alarme. A sirene aguda ecoou sob o céu noturno. Rogers olhou para o caminhão militar caído e para o contorno inconfundível da superfície amassada. Então ele olhou para Luke, que estava ileso e sem palavras por um momento. Os super soldados são tão fortes? Rogers abaixou a cabeça, estendeu as mãos e cerrou os punhos.
Infelizmente ele não sentiu que houvesse uma força terrível em seu corpo, que pudesse derrubar caminhões militares. Eles eram os mesmos supersoldados. Por que Luke é capaz de fazer isso? Rogers, que sempre manteve sua confiança e espírito de luta, não pôde deixar de se perguntar se o Dr. Erskine havia dado uma overdose em Luke quando injetou soro neles. Vá até a prisão onde os soldados capturados estão mantidos e veja se consegue encontrar Book. Vou chamar a atenção de Hydra. Luke mencionou o plano enquanto levantava o caminhão militar tombado. Depois de mudar a carta para Super Demonil, ele sentiu que sua força interior parecia ter melhorado novamente. Não só a eficiência de absorção de energia estelar aumentou, mas sua qualidade física também foi fortalecida. Os músculos salientes de ambas as mãos estavam torcidos como fios de aço retorcidos, destacando as linhas claras e cheias de força. O uniforme do exército estava tenso e parecia prestes a ser rasgado. Quanto às botas militares sob seus pés, há muito que foram quebradas por sua corrida. Vista o terno. Vendo que o uniforme militar estava prestes a ser esticado e ele estava prestes a cair na situação constrangedora de usar roupas rasgadas, Luke rapidamente vestiu o terno que havia guardado antes. Com o uniforme kryptoniano para proteger seu corpo, por mais perigosa que fosse a batalha, não seria como um certo homem grande e verde, apenas com as calças rasgadas que mal conseguiam encobrir sua vergonha todas as vezes. Capítulo 62. O inimigo está aqui, seja rápido. Não demorou muito para que os guardas usando braçadeiras da Hydra chegassem. Apenas uma figura estava na estrada lamacenta. O homem alto com armadura de aço erguia o caminhão militar tombado como se fosse um altere. Essa cena chocante, além da compreensão humana, fez com que os guardas que carregavam armas de energia perdessem o juízo. Acontece que mesmo o fanatismo da lavagem cerebral de Hydra ainda deixou o desejo de sobrevivência como as pessoas comuns. Depois de ver a força desumana do invasor, alguns guardas gritaram "Salve Hydra!". Antes, fugiu sem olhar para trás. É o Superman dos aliados. Avise o líder. Superman está aqui. Gritos ansiosos foram enviados de volta à base. Alguém reconheceu o jovem de Luke como Superman, que aparecia com frequência nos jornais atualmente. Supersegmentação pronta. Os olhos de Luke se estreitaram ligeiramente e ele posicionou o tanque gigante nos portões da base com precisão. Com os dois braços ligeiramente dobrados e as pernas afundadas, era como lançar uma bola de chumbo. Ele fez o caminhão militar de várias toneladas voar. O grupo de guardas da Hydra que enxameou olhou para o caminhão militar que vinha girando no ar com olhos incrédulos e chocados. Estrondo. Um tremendo estrondo sacudiu toda a base. Tanques gigantes foram esmagados diretamente pelos caminhões militares e totalmente desmantelados. Antes que ele pudesse ajustar o canhão, o motorista foi esmagado como uma poça de carne parecida com mingau. A explosão do fogo iluminou o céu noturno. O interior da base estava fervendo. Aproveitando a oportunidade, Rogers rapidamente vestiu o uniforme preto de guarda da Hydra, colocou um capacete que escondia seu rosto e se misturou à base. Aqueles soldados Hydra não tiveram sorte de conhecer Luke. Rogers já não duvidava da força do amigo. Ele finalmente soube o que estava acontecendo por trás do conquistador da Itália e do capturador de Roma, conforme anunciado pelos aliados. Não é de admirar que toda vez que ele perguntava aos comandos uivantes como eles entraram sorrateiramente na Sicília e invadiram o Palácio de Veneza, essas pessoas sempre elogiavam Luke. Agora parece que todo o processo provavelmente foi obra de Luke, e os outros assistiram e aplaudiram. A fábrica militar, as células ficam nos fundos. Rogers, disfarçado de soldado Hydra, entrou com sucesso em uma fábrica militar. Os guardas que carregavam armas de energia, acionados pelo alarme, correram para fora. O que é isso? Ao longo do caminho, Rogers viu uma enorme cabeça de míssil. Vários soldados foram encarregados de incorporar alguns blocos de energia azuis e brilhantes nele. Ele enfiou um pedaço no bolso com a ideia de coletar informações e depois se dirigiu às celas onde os soldados capturados estavam detidos. Há alguns minutos atrás, Red Skull está na sala de comando dentro da base, imaginando o futuro e fazendo planos. Ele falou sobre como restabelecer o Terceiro Reich sobre as ruínas da guerra. E então, através do poder da Hydra, o mundo inteiro estará no seu bolso. Quanto ao seu público, apenas uma pessoa. Cientista-chefe da Hydra, Dr. Arnim Zola. Red Skull, que possuía o Tesseract, acreditava firmemente que ele era o escolhido e o futuro governante deste planeta. Senhor Schmidt, o Führer quer que forneçamos mais armas para criar uma chance de vitória nas linhas de frente da batalha. Ele não está mais satisfeito em resistir ao impulso aliado, mas quer lançar um contra-ataque. Dr. Zola disse cuidadosamente. O Führer, longe de Berlim, usou um tom de comando para forçar Hydra a fazer esforços mais significativos para criar armas de energia cada vez mais poderosas para armar os soldados das potências do eixo. Se repetisse exatamente o que foi dito, Caveira Vermelha, que sempre quis ser independente, ficaria furioso de novo. Dr. Zola sentiu que desde que obteve o Tesseract, a ambição do líder da Hydra tornou-se cada vez mais inflada, quase atingindo um nível incontrolável. As potências do eixo estão morrendo. Hitler massacrou judeus em grande escala por causa das diferenças de riqueza e religião e provocou o Urso Vermelho da União Soviética. Depois ele fez da Itália um aliado, e os Estados Unidos aderiram. O Terceiro Reich está prestes a se tornar o inimigo público do mundo. O fim desta guerra já foi decidido, Zola. Red Skull não tinha respeito por Hitler em seu tom. Ele já foi um verdadeiro admirador fanático do Führer, pelo qual se juntou às SS e se tornou um confidente leal como Heinrich Luitpold Himmler por um tempo. Porém Schmidt, que ainda não havia se tornado Caveira Vermelha, ingressou no Departamento Militar de Pesquisa Científica.
Conheceu Abraham Erskine e descobriu a existência do soro do supersoldado. Em busca de sua força, perfeição e lealdade ao Führer, Schmidt se ofereceu para se tornar o primeiro sujeito experimental. Ele se tornou Caveira Vermelha devido aos efeitos colaterais do soro de primeira geração. Infelizmente, Hitler sentiu mais tarde que Schmidt, que estava desfigurado, já não se enquadrava na sua imagem de perfeição ariana. Ele foi designado para a recém-criada Hydra com o pretexto de estabelecer um departamento de inteligência estrangeiro. O navio de Hitler vai afundar, mesmo que eu forneça um grande número de armas ao eixo. Zola, você quer ser enterrado com ele? Caveira Vermelha zombou. Salve Hydra! O Dr. Zola ergueu as mãos no ar e gritou o juramento de lealdade. Essa é a escolha inteligente. Quando o projeto Valkyria for bem sucedido e metade do mundo cair em ruínas, poderei construir um império Hydra sem precedentes com minhas próprias mãos. A voz do Caveira Vermelha aumentou. Ele tinha controle total sobre a Hydra há muito tempo e a transformou de um departamento de inteligência estrangeiro em uma organização secreta independente. Se não fossem os aliados, o Führer do Terceiro Reich, lá longe, em Berlim, teria batido na mesa e gritado de raiva e depois eliminado esta organização colossal que estava fora de controle. A propósito, Dr. Zola, como está indo o projeto Valkyria? Red Skull começou a trabalhar. A chamada Valkyria é uma ogiva voadora embutida em blocos de cubos de energia Tesseract. Não eram menos potentes que as bombas de hidrogênio que ainda não tinham sido fabricadas pelos Estados Unidos. Todos os institutos de pesquisa estão trabalhando ativamente juntos e as metas foram definidas. Nova York, Berlim, Londres, Moscou. Valkyria é suficiente para destruir essas cidades e levar inúmeras pessoas à morte. O Dr. Zola respondeu com receio. Na sua opinião, Red Skull era um louco. Ele não queria apenas destruir os aliados, mas também as potências do eixo. Das ruínas devastadas, a nova era pertencia à Hydra. Isso é bom. Que Superman, que mutante. Sob Valkyria, todos os seres são iguais. O Tesseract é o futuro. Red Skull, parecendo frenético, continuou. Um dia eu vou. Um alarme ensurdecedor interrompeu a voz do líder da Hydra, e ele rapidamente ativou os monitores para verificar a situação. No monitor, havia uma figura alta rasgando as chamas sob a luz intensa e ardente, e uma capa vermelha escura esvoaçante. Seus olhos severos olhavam diretamente para a Caveira Vermelha através da câmera de vigilância. Liberação em massa concluída. Capítulo 63. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. A submetralhadora disparou violentamente. As balas atingiram o traje de batalha kryptoniano semelhante a uma armadura de aço com energia cinética sólida, como se estivessem atingindo uma parede de tijolos. Você pode parar de mirar na minha cabeça? Os cantos da boca de Luke se contraíram quando as balas de latão atingiram seu peito. Elas não lhe causaram nenhum problema. Mas se as balas atingirem seu rosto, isso dói. Ainda havia uma lacuna significativa no nível de defesa onde seu rosto poderia receber balas, mísseis e até bombas nucleares sem danos. Os olhos de Luke brilharam e a trajetória da bala pareceu diminuir consideravelmente. Ele esticou 2 dedos, pegou uma bala de latão que havia diminuído a velocidade e a atirou. Com um sovoz, um soldado Hydra que se aproximava caiu no chão. Usando um capacete na cabeça ainda assim, ficou exposta a uma ferida fatal do tamanho de uma ervilha. Sangue gorgolejante fluiu com bolhas de ar. Essa precisão receberia se Superman fizesse parte de um serviço de correio online. Luke conteve suas distrações tediosas e ficou furioso. Ele agia como um tanque humanoide que podia se mover muito rápido. Sempre que um dos soldados da Hydra colidia com ele, um soco acontecia e eles morriam no local. À medida que o barulho aumentava, mais soldados afluíam, muitos dos quais eram soldados da Hydra armados com armas de energia. Sob a situação de tiros e balas voando, finalmente houve um canhão de energia que atingiu Luke no peito por acaso. Com um grande estrondo, ele voou para trás como uma bala de canhão. Baque! Como uma marreta batendo em uma bigorna, o som abafado sacudiu seus tímpanos. Eu peguei ele. O soldado Hydra gritou animadamente. Ele parecia tão animado, como se estivesse marcando um último chute na Copa do Mundo. Espere, aquele cara. Ele não está morto. A alegria da vitória não durou muito antes que um grito incrédulo de surpresa saísse da boca de outro soldado da Hydra. As armas de energia que eles usam são incrivelmente mortais. Quando pessoas comuns foram atingidas, foi uma aniquilação direta. Carne e sangue se transformariam em cinzas flutuantes. Mas aquele intruso assustador não parecia estar muito incomodado. Não pareceu doer tanto quanto eu pensava. É quase como levar uma pancada de martelo a 80%. Luke caiu sobre um tanque gigante atrás dele, quebrando a espessa carcaça de aço sólido em um contorno humanoide claro. Suas mãos se apoiaram atrás dele, balançou a cabeça e saiu correndo com um passo. Estrondo. O fluxo de ar explodiu. Luke imediatamente se aproximou do soldado Hydra que atirou nele, pressionando a palma da mão no peito do outro e empurrando-o suavemente. Ele arrastou uma sombra residual, arrastando-se como água. Esse cara saltou forte no chão sólido. Então, com o estrondo, carne e sangue foram abruptamente incrustados na parede sólida. Como um tomate que pisou, o líquido espirrou por toda parte. Os órgãos internos do corpo humano cobriam a parede de tijolos, como uma pintura abstrata altamente colorida. Estamos quites. Luke encolheu os ombros e se virou para olhar para os outros soldados da Hydra. O homem na tela usava roupas de combate semelhantes a uma armadura de aço, e seu visível manto vermelho escuro parecia manchado de sangue. Uma pessoa.
Red Skull pareceu sentir o olhar lançado pelo intruso e olhou para o Dr. Zola com alguma incerteza. Aquele é o Superman dos aliados? Este último balançou a cabeça. A imagem na tela do monitor estava borrada demais para ele identificar. Bang, bang, bang. Como uma flecha afiada, a figura borrada voou com tanta velocidade que ultrapassou os limites da câmera de vigilância. O soldado Hydra que carregava a arma de energia foi rapidamente nocauteado como um saco de areia parado. Dentro de algumas respirações, toda a guarnição caiu. E parece que eles não conseguirão se levantar novamente. Erskine desenvolveu um soro melhorador de segunda geração? Red Skull teve algumas dúvidas. Simplesmente pelas capacidades de combate, esse suposto intruso do super-homem aliado era, em última análise, melhor que os super-soldados. Pelo menos, Red Skull sentiu que dificilmente conseguiria vencer tantas pessoas ao mesmo tempo. Além disso, algumas guarnições usavam submetralhadoras para atirar. As balas atingiram o traje de batalha semelhante a uma armadura de aço. Surpreendentemente, não houve reação. O que deveríamos fazer? Dr. Zola perguntou em pânico. Os soldados de Hydra não pareciam páreo para esse intruso. Ele é apenas um homem. Temos tantas armas e soldados aprimorados. Do que você tem medo? Caveira Vermelha gritou com raiva. Imediatamente depois, um tanque gigante entrou em ação como um monstro de aço rugindo na tela do monitor. O forte estava se movendo e ajustando constantemente sua posição. Superman, mesmo que você tenha um corpo de aço. Red Skull mostrou um sorriso desdenhoso. Mas, o próximo momento, sua voz parou abruptamente. As palavras que deveriam zombar são engolidas de volta. Como isso é possível? Erskine pesquisou outro soro. Droga, eu fui o primeiro supersoldado. Ele deu o melhor para outra pessoa. Caveira Vermelha rosnou de raiva. No monitor, o cano do tanque gigante foi quebrado abruptamente. Então, o intruso agarrou o cano quebrado com as duas mãos. Como um porrete grosso, ele instantaneamente derrubou o tanque pesado no chão. Esta cena chocante fez com que os outros soldados Hydra perdessem a vontade de lutar. Queriam seguir o exemplo dos franceses e hastear bandeiras brancas de rendição. Senhor Schmidt, Dr. Zola gritou em voz baixa. Retire, de volta ao quartel-general. Por enquanto não somos páreo para o super-homem dos aliados. Red Skull, que se recuperou rapidamente, respirou fundo e apertou o botão de sequência de autodestruição, um por um. Ele não pretendia deixar a Valkyria na fábrica militar como espólio de guerra para os aliados. Quanto aos soldados capturados e à guarnição de Hydra, Caveira Vermelha não se importou. Eles foram apenas um pequeno sacrifício para o nascimento do Império Hydra. Mesmo o super-soldado mais forte ficaria ferido e morreria. Red Skull cerrou os dentes e disse amargamente, Superman, espere e veja. O Tesseract logo apareceu de uma caixa de metal à sua frente. Sem perder tempo, colocou-o em outra caixa menor. Em seus pensamentos, contanto que eles retornassem à base subterrânea dos Alpes, eles poderiam ativar a Valkyria e destruir os aliados e as potências do eixo juntos. O que o super-homem pode fazer? Ele ainda morrerá no bombardeio. Capítulo 64. Baque, 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 baque. Um momento depois, o feroz campo de batalha ficou em silêncio. Com o nanotraje de Krypton, Luke poderia suportar algumas explosões de energia de frente, como se não fossem nada. No máximo, eles eram um pouco chatos. Quanto mais tempo ele passava com o cartão do Superman, mais Luke entendia por que Clark Kent, do estúdio ao lado, era frequentemente considerado como tendo 0 pontos de evasão. Como qualquer pessoa com um corpo de aço tão indestrutível, além da habilidade única de cura, estaria acostumada a andar em linha reta. Em vez de perder tempo desviando de ataques, é melhor atacar e remover o inimigo. Com o tempo, esquivar se tornou uma palavra opcional no dicionário do Superman. Eu me pergunto como Rogers está por lá. Depois de passar alguns minutos afastando a guarnição do perímetro da base, Luke caminhou em direção à fábrica militar. Red Skull provavelmente está na sala de comando. Luke está muito interessado no Tesseract. Como a radiação energética de uma estrela pode ser uma fonte de energia para o super-homem se tornar mais forte, não faz sentido que outros corpos energéticos poderosos não possam. De qualquer forma, ele não perderá nada tentando. De qualquer forma, Thanos, chefe da Comissão Universal de Planejamento Familiar, não pode me martelar na linha do tempo, certo? Mesmo se ele vier, posso não perder para ele. Luke tinha essa ideia na cabeça. Lucas, assim que entrou na fábrica militar, Luke viu Rogers liderando um grupo de soldados capturados. Com Luke distraindo os inimigos, o Capitão América não encontrou grandes obstáculos em seu caminho para resgatá-los. Você encontrou Bucky? Luke examinou a área, mas não encontrou a figura do futuro soldado invernal. Não. Eles me disseram que Bucky foi levado para uma ala de isolamento para testes em humanos, mas eu não o vi lá. O rosto de Rogers parecia um tanto ansioso. Ele estava preocupado se Bucky seria levado pela Hydra para algum experimento desumano e terrível. Ou talvez, infelizmente, um sujeito que foi destruído devido a um experimento fracassado. Rogers, que estava no fronte doméstico, ouvia muitas vezes falar dos atos desumanos e cruéis dos nazistas pela boca de alguns soldados. Steve, você pega essas pessoas e se arma para sair da base da Hydra. Vou continuar procurando por Bucky. Não se preocupe, ele ficará bem. Luke falou consoladoramente. Era razoável dizer que Red Skull não teria levado Bucky com ele, mesmo que ele tivesse escapado. Comparado com o Dr. Zola ou com informações essenciais, um prisioneiro aliado não valia nada. Toque, toque. As palavras de Luke ainda não haviam chegado. Um tremor soou como se o chão estivesse tremendo. Os soldados capturados se amontoaram com medo nos olhos. Alguém gritou, vá, os monstros estão chegando. Antes de perderem a vontade de lutar, 4 figuras robustas com mais de 2 metros de altura ocuparam a atenção de todos.
O que é isso? Luke virou a cabeça e expressou dúvidas. As 4 figuras robustas caminhavam com grandes passos como um feroz elefante de batalha, causando uma comoção terrível. Como pequenos gigantes, o tamanho dessas pessoas, como balões cheios de água, inflou até mais de 2 metros de altura. Eles usavam uniformes alemães, jaquetas de couro pretas coladas ao corpo e uma braçadeira hidra bastante visível no braço direito. Seus rostos estavam secos, como árvores secas sem água, pálidos e medonhos. Eles até cheiravam podre. Com um rugido animalesco vindo de suas gargantas, causou um arrepio nas costas dos soldados e sentiu-o percorrer suas espinhas. Isso nem era humano. Soldados aprimorados da Hidra. Um soldado capturado tremeu e respondeu. Luke estreitou os olhos. Ele se lembrou de que na última vez em Roma, ele havia eliminado alguns soldados aprimorados. Apenas ser estimulado por uma cena sangrenta pode desencadear um estado de agitação, tornando-se uma máquina de matar sem sentido e sem dor. Mas essas coisas na frente deles pareciam zumbis. Hidra tinha muita tecnologia obscura. Parece que há uma mudança sutil na linha do tempo. Sussurrando para si mesmo, Luke deu um passo à frente e cerrou o punho. Os poderosos e opressivos soldados aprimorados sibilaram como feras selvagens e atacaram-no. Tanta velocidade, como uma sombra residual, aproximando-se de Luke em um piscar de olhos. Como super soldado, Rogers foi o primeiro a reagir, carregando pateticamente fino escudo estrelado e avançando. Luke tinha que dizer, o Capitão América tem uma queda por escudos. Clank. Rogers, tentando ajudar Luke a dividir o fardo, usou o escudo de bandeira estrelado para avançar, mas foi dividido em 2 por um soldado aprimorado com uma mão. A carne e o sangue de seu braço direito estavam secos como madeira morta, como se fossem fundidos em aço. Ele empurrou sua garganta com muita força. Mesmo que tenham perdido a autoconsciência, a sua memória muscular, que os fogos da guerra brutalizaram, ainda lhes permitiu manter o seu incrível poder de combate. Rasgar. Um som penetrante. Luke arrancou o braço do soldado aprimorado. Músculos secos e tensos que não jorravam sangue. Eu irei. Luke disse em voz baixa. Com um forte golpe de ombro, ele tirou do caminho o soldado aprimorado que estava próximo. Seu punho cerrado balançou ferozmente e o fluxo de ar se agitou, emitindo um silvo agudo. A força pesada, semelhante a uma bala de canhão, atingiu o corpo rígido do soldado aprimorado. Um buraco chocante foi aberto em seu peito. Diante de outro soldado aprimorado, Luke ergueu a mão e pressionou a cabeça. O formidável poder da criatura bestial confinado na palma da sua mão. Seguiu-se uma joelhada que derrubou a criatura no chão. Então Luke levantou o pé e pisou nele. Estrondo. A cabeça parecia uma melancia rompida com uma coisa vermelha e sangrenta espalhada por toda parte. Os soldados capturados que estavam atrás ficaram atordoados. Eles arregalaram os olhos e se perguntaram se viram uma ilusão. Ele é o super-homem dos aliados? Eu vi isso nos jornais. Finalmente, alguém reconheceu Luke. Aquele outro cara, ele acabou de dizer que era o Capitão América. Os outros olharam para Rogers, que também era alto, e se perguntaram. Lembro que você também é um super soldado, então por que não vai? O Capitão América, cujo escudo estava quebrado e as mãos vazias, não sabia o que responder. Eu também sou um super soldado, certo? Olhando para Luke, que era tão forte que aterrorizava, uma série de perguntas surgiram na cabeça de Rogers. Capítulo 65. No dia seguinte, meio-dia. O brigadeiro-general Luke Cavill e o capitão Steve Rogers desapareceram na terceira região atrás das linhas inimigas. A equipe de reconhecimento conduziu uma busca cuidadosa e não encontrou pistas. O operador de rádio relatou a informação que recebeu ao coronel Phillips, que andava de um lado para outro ansiosamente. Este último ficou lívido e não disse nada. As rugas em seu rosto se aglomeraram e seus olhos estavam cheios de raiva. O operador de rádio que estava à sua frente tremia, com medo de ser afetado e se tornar alvo da raiva do coronel. Continue a busca. O coronel Phillips deu um tapa na mesa e cerrou os dentes. Se Luke não for encontrado nas próximas 12 horas, os militares terão que colocá-lo na lista de morte. Assim que esta notícia for divulgada, irá sem dúvida trazer um golpe devastador ao moral das forças aliadas na linha da frente. Ainda há algum tempo, um herói de guerra e lenda que tentava divulgar seus feitos morreu repentinamente nas mãos de Hydra. Como ele explicaria isso? Ele teme que quando chegar a hora, não apenas o presidente fique furioso, mas os aliados sejam responsabilizados. Isso é terrível. O coronel Phillips suspirou profundamente. Ele achava que Luke teria um desenvolvimento mais prolongado e um futuro mais amplo. Mas quem poderia imaginar que uma estrela em ascensão cairia antes de poder brilhar? Mesmo que Lucas tivesse conseguido a conquista milagrosa da Itália, a possibilidade de sobreviver diante de uma base da Hydra com até 600 pessoas, naqueles tanques gigantes e canhões de energia, ainda era muito baixa. O último avião de reconhecimento está de volta. Carter entrou correndo na tenda improvisada com uma pilha de fotos borradas em preto e branco. Ainda não encontrei nada. Na base de Hydra, houve uma explosão chocante e os edifícios próximos desabaram, o que também causou um incêndio na montanha. Felizmente não se espalhou. O coronel Phillips ficou furioso ao ver a agente britânica e disse friamente, de que adianta dizer isso, agente Carter? Perdemos um general. Os aliados perderam um herói. Se você tivesse me notificado a tempo de informar o comando aliado e impedir a imprudência de Luke, talvez nada disso tivesse acontecido. Os militares não podem fazer nada a respeito de Howard Stark, e ele é um famoso jovem bilionário de Nova York e o maior patrocinador de armas das forças aliadas. Mas você não é nada. Agente Carter, espero que você possa considerar as consequências do que fizer no futuro. Certo, você não terá futuro. Quando o comando aliado souber disso, causará problemas para a reserva científica estratégica, e então estaremos todos acabados. No abrigo da tenda do acampamento, uma reprimenda semelhante a uma tempestade explodiu.
O coronel Phillips olhou feio para a gente à sua frente e baixou a voz. Já disse isso muitas vezes, não deixe que seus sentimentos pessoais afetem seu trabalho. Esta é a primeira lição de ser um bom agente. Eu não, senhor. Carter mordeu o lábio e balançou a cabeça. Não se preocupe em negar. Eu nem disse quem é. Luke Rogers ou Howard Stark, o playboy. Agente Carter, você pode me dizer quem foi que fez você enlouquecer e arriscar corte marcial para ajudá-lo? O coronel Phillips continuou zombando e acrescentou. Eu disse a eles que as mulheres não deveriam se envolver na guerra. Malditos ingleses. Diante das palavras discriminatórias do chefe, Carter respirou fundo. Seu peito flutuou, mas permaneceu em silêncio. No momento em que o coronel Phillips estava prestes a dar a notícia ao comando aliado, o barulho lá fora atingiu a tenda do acampamento, onde a atmosfera parecia ter caído abaixo do ponto de congelamento. Capítulo 66. No momento em que o coronel Phillips estava prestes a dar a notícia ao comando aliado, o barulho lá fora atingiu a tenda do acampamento, onde a atmosfera parecia ter caído abaixo do ponto de congelamento. Fracamente podia-se ouvir os aplausos e vivas. O que aconteceu? Phillips saiu da tenda exasperado, seguido por Carter. Bem na frente do acampamento, os soldados formavam duas filas. Não muito longe do caminho arborizado, duas figuras familiares apareceram. Lucas e Rogers. Superman e Capitão América. Um grupo de soldados aliados capturados o seguiu. Ao longe, tanques gigantescos vinham em direção a eles com um rugido. Pareciam ser os despojos capturados. Eles voltaram. Os soldados estavam animados e olhavam para os soldados capturados com armas de energia nas mãos e mantinham a cabeça erguida com olhos invejosos. Parecem vencedores que regressam de uma batalha triunfante com orgulho e vigor. O que está acontecendo? O coronel Phillips, que saiu da tenda, perguntou surpreso. Esses soldados capturados não apenas retornaram em segurança, mas também trouxeram de volta a arma secreta da Hydra. Esta foi uma grande vitória. A vitória pertence à reserva científica estratégica. Deve ser o Superman. Ele liderou todos para derrotar Hydra e salvou aqueles soldados. Um soldado adivinhou com entusiasmo. Outros assentiram. A publicidade dos países aliados hoje em dia já havia feito de Luke uma figura lendária bem conhecida. Todos que retornaram ao acampamento foram tratados heroicamente. Os ansiosos começaram a perguntar o que aconteceu e como os soldados capturados escaparam de Hydra. O coronel Phillips, que perdeu a paciência agora há pouco, veio conhecer essa equipe pessoalmente. É claro, ele estava principalmente preocupado com a segurança de Luke. Este brigadeiro general de 20 anos é hoje uma figura lendária nos países aliados. É também um típico modelo de propaganda introduzido pelos militares e a inspiração dos inúmeros soldados de hoje. Se Luke sofresse um acidente e morresse na linha de frente, isso causaria um grande choque nas forças aliadas. Portanto, antes de ele pedir para ir para a linha de frente, muitos funcionários de alto escalão discordaram. Até o presidente Roosevelt, que propôs deixar Luke regressar ao campo de batalha, queria que o jovem brigadeiro permanecesse na retaguarda como ferramenta de propaganda para estabilizar o coração das pessoas. Lucas, que só estava interessado em construir uma base sólida, acumular qualificações e ganhar reputação, nunca teria aceitado esta proposta aparentemente tentadora. Derrote completamente a Hydra e leve os aliados à vitória absoluta. Enquanto isso for feito, ninguém poderá criticar seus méritos. Você fez isso de novo, Luke. O coronel Phillips ficou emocionado ao ver o retorno triunfante de Luke. Quanto a Rogers, ele foi ignorado intencionalmente ou não. Afinal, os aliados só precisam de um herói. Assim como aos olhos do mundo, sempre haverá um só sol. Algumas pessoas estão feridas e precisam de cuidados médicos. Além disso, coronel, fui muito imprudente nesta operação de resgate. Falarei com o comando aliado sobre isso. Luke aceitou o elogio com calma. Depois de cuidar dos 4 soldados aprimorados, ele e Rogers foram direto para a sala de comando do Caveira Vermelha. No final, Red Skull já havia pegado um avião e escapado com o Tesseract e o Doutor. Além disso, a base da Hydra estava prestes a explodir, então eles não poderiam continuar a persegui-la. Portanto, Luke só voltou ao acampamento com um grupo de soldados capturados e Rogers, que estava deprimido. Aqueles tanques gigantes e armas de energia que foram roubados da fábrica militar tornaram-se seus troféus. O presidente sentado na Casa Branca não esperava receber suas notícias tão cedo. O coronel Phillips tinha um sorriso no rosto, sentindo falta da raiva anterior. Eles destruíram a base secreta de Hydra com apenas 2 pessoas, destruíram 2 fábricas militares e 600 guardas nazistas lá dentro. Que conquista fantástica! A intuição disse ao coronel Phillips que Luke poderia fazer mais do que isso. Quando esta guerra terminar, ele receberá honras ainda maiores. O mais jovem major-general da história dos Estados Unidos? Talvez até uma posição de almirante? Pela primeira vez, Phillips sentiu que a sua imaginação era relativamente pobre. Esta é uma grande vitória para a reserva científica estratégica. Comemoraremos com vocês mais tarde. O coronel Phillips olhou para Carter ao lado dele e disse com um sorriso. Luke é o oficial mais graduado do campo em termos de patente e posição oficial. Ele tem autoridade para tomar qualquer decisão, exceto desobedecer a uma ordem direta do comando aliado. No entanto, o jovem brigadeiro general não virou as costas às pessoas depois de assumir o cargo e se exibir. Pelo contrário, Luke mantém uma atitude acessível e cordial para com seu ex-amigo Rogers e seu ex-chefe, coronel Phillips. Reduzir a agressividade permite que os figurões militares insatisfeitos consigo mesmos relaxem a vigilância. Isso é o que ele pensava por dentro. Você tem algo a me dizer? Luke sorriu ao ver Carter parado na sua frente. Bem-vindo de volta. A agente geralmente fria ficou em silêncio por um longo momento antes de dizer isso. Capítulo 67.
Faz muito tempo que não nos vemos, Howard. Luke conseguiu sair da adoração e dos aplausos da multidão e retornar à base temporária da Reserva Científica Estratégica. Ao passar pelo portão, ele viu Howard Stark, o principal consultor de pesquisa científica, já ocupado com seus próprios assuntos. Ele tinha vários papéis e múltiplas identidades. Ele também foi o mais poderoso patrocinador de armas das Forças Aliadas e um cientista inteligente e famoso. Ele não apenas tinha recursos financeiros substanciais, mas também tinha uma forte habilidade prática e inventou muitas coisas novas para os aliados. Muitos figurões do Departamento de Defesa tiveram uma boa impressão desse magnata das armas. Tais talentos naturalmente não seriam ignorados pela Reserva Científica Estratégica. Em nome do consultor de pesquisa científica, o Coronel Phillips alistou Howard, embora o soldado da velha escola não gostasse dele. Luke, ou preciso chamá-lo de Brigadeiro General, senhor. Howard se virou para olhar para ele e falou com um leve sorriso. Parabéns por se tornar mais uma vez o herói dos aliados. Para ser sincero, tenho inveja de você. Só de dar seu nome, você pode fazer inúmeras mulheres se atirarem em você. E eu tenho que mostrar as chaves do meu carro, reservar um assento em um restaurante chique, e mostrar meu lado engraçado e charmoso antes que aquelas garotas bonitas se disponham a dormir comigo. Depois de chegar à Reserva Científica Estratégica atualmente, Luke também teve uma compreensão clara de Howard, diferente do fundador maduro e sério da SHIELD. Atualmente o magnata das armas que liderou a ascensão das indústrias Stark, a proeminência não era diferente de seu filho. Ele adorava provar seu poderoso charme de homem ficando com uma linda mulher. Essa boca nunca cuspirá apreciação e afirmação aos outros, considerada a arrogância e o veneno habituais da família Stark. Comparado com Tony Stark, que ainda veio a este mundo, ele só tinha tecnologia e mulheres nos olhos. Howard só tinha um hobby em relação ao filho, ganhar dinheiro. Em apenas algumas décadas, as indústrias Stark teriam alcançado a Lockheed Martin, a Northrop Grumman, a General Dynamics e outros gigantes estabelecidos, tentando ficar lado a lado com eles e depois ultrapassá-los. A sociabilidade de Howard e seu cérebro genial contribuíram significativamente para isso. Acho que esses seus truques não funcionam o tempo todo, não é? Luke zombou com indiferença. Muitas pessoas dizem que esse playboy arriscou ir para a linha de frente da Reserva Científica Estratégica por causa da fria agente feminina, Peggy Carter. A outra parte queria pegar esta rosa vermelha delicada, charmosa e espinhosa e beijá-la. É uma pena que Carter o tenha ignorado e recusado um convite para um encontro muitas vezes. Depois daquele voo, Carter e eu fomos comer fondue de queijo. Howard era presunçoso, como um soldado vitorioso. Senhor Stark, você acha que eu não sei que fondue de queijo é queijo e pão, certo? Se comer pão juntos é considerado uma conquista de uma mulher, eles não vão dizer que metade de todas as mulheres em Nova York já tiveram sexo com você? Luke zombou deliberadamente. O que você sabe? Você tem que ser paciente com as mulheres. Howard não estava com raiva. Em vez disso, ele assumiu a atitude de um ancião e ensinou. Você tem que ser como Dom Quixote que atacou o moinho de vento, falhou e começou tudo de novo. Fará a outra parte sentir que seus sentimentos são muito baratos e eles não levariam você a sério. Mas seja atencioso e apareça a qualquer momento. Se o coração de uma mulher é um castelo sólido, então devo ser o melhor cerco estrategista do mundo inteiro. Já que Carter concordou em jantar comigo, não demorará muito para que nos aproximemos. Vendo o elogio descarado de Howard a si mesmo, Luke sorriu levemente. A aparência da outra pessoa era bastante parecida com a do filho. Parece que o narcisismo também era uma das tradições da família Stark. No entanto, na opinião de Luke, Howard era um empresário de sucesso e um cientista de destaque em todo o mundo. Comparado ao filho, o pai do Homem de Ferro era melhor em todos os aspectos. A primeira é a armadura de alta tecnologia de Tony Stark, que usa o arco-reactor como núcleo. Howard o desenvolveu há um século, mas devido às condições materiais e às limitações do tempo, ele não conseguiu atender aos requisitos de redução. Caso contrário, não importa o quão inteligente Tony seja, projetar uma fonte de energia de fusão a frio sem precedentes, fabricando uma armadura em uma caverna escura e úmida, era uma fantasia. Seu pai já havia preparado o caminho para se tornar um super-herói. Mais tarde, Tony, que se tornou o Homem de Ferro, foi afetado pelo envenenamento por paládio, e o novo elemento que resolveu o problema foi descoberto por Howard e deixado para seu filho. Em outras palavras, o cérebro de seu pai estava à frente de seu tempo. O sucesso futuro de Tony é que a Stark Industries forneceu forte apoio financeiro e sólido suporte técnico. Mais importante ainda, ele herdou o conhecimento deixado pelo seu pai. Esse foi o legado mais precioso. Ouvi dizer que você roubou um contrato de caça da Lockheed Martin e recentemente ganhou um contrato para um jato de passageiros que deveria ir para eles. E tem havido algum descontentamento por parte do Departamento de Defesa. Luke disse casualmente. Howard, que estava ocupado estudando a arma de energia da Hydra, parecia um pouco feio e disse amargamente. Contei à minha secretária sobre esse problema. Há uma competição acirrada entre pares, o que é inevitável. Acompanhe meu cérebro talentoso. Agora mesmo Howard, que era tão charmoso e dava dicas sobre como flertar com garotas, se transformou em uma pessoa venenosa em um instante. Está claro que a Lockheed Martin, de fato, colocou uma pressão considerável sobre as indústrias Stark. Por que, Brigadeiro General, senhor, você vai ajudar as indústrias Stark a superar as dificuldades?
Como homem sábio, Howard leu rapidamente os outros significados das palavras de Lucas. Com todo respeito, talvez você não consiga se envolver nesse tipo de coisa. O homem no comando das indústrias Stark foi muito discreto, dizendo que a posição atual de Luke pode não ser útil. Afinal, a patente militar estampada no ombro é uma coisa, mas o poder real que você tem é outra. A menos que Luke possa sentar-se na posição de Eisenhower, talvez ele possa falar. O futuro é uma incógnita, não é, Howard? Luke examinou as novas armas pertencentes à reserva científica estratégica e olhou para um escudo circular prateado. Posso ficar com isso? Steve vai adorar. Capítulo 68. Luke examinou as novas armas pertencentes à reserva científica estratégica e olhou para um escudo circular prateado. Posso ficar com isso? Steve vai adorar. Perdido em pensamentos, Howard acenou com a mão e gesticulou para que Luke pegasse o que quisesse. De qualquer forma, a partir do título militar, o adversário deveria ser o líder da reserva científica estratégica. Mas você tem certeza de que Rogers usará essa coisa? É apenas um produto inacabado. Ciente da vaga intenção de Luke de cooperar, a atitude de Howard mudou um pouco. Ele é um puro empresário, longe de ter muitos sentimentos nobres e boas qualidades. Um traficante de armas que espera fazer fortuna na guerra não pode levar a sério a consciência moral. Quanto ao patriotismo, é algo que só será despertado depois que ele chegar ao topo da carreira. Assim como apenas empreendedores de sucesso estariam interessados em caridade e em mostrar sua compaixão. Confie em mim, Steve vai adorar à primeira vista. Não quero vê-lo carregando uma tampa de lata de lixo para a batalha. Luke disse com um sorriso. Talvez ele tenha sido espancado desde a infância e muitas vezes usasse como arma uma tampa de lata de lixo na beira da estrada, o que fez com que o Capitão América preferisse lutar com seu escudo. O escudo é feito de um material especial chamado Vibranium, que tem uma capacidade especial de absorver energia cinética e mal transmite calor ou energia cinética. Até certo ponto, é indestrutível. Howard explicou. É uma pena que este material seja muito raro. Não há como equipar o exército inteiro. Vendo a expressão arrependida de Howard, os olhos de Luke brilharam. Ele sabia que em algum lugar existia uma quantidade considerável de veios de Vibranium. Wakanda, um país do terceiro mundo aparentemente atrasado, mas tecnologicamente avançado, com um desempenho extremamente fraco, escondido nas montanhas do continente africano. Poucas pessoas sabiam da sua existência até agora. Eu tenho que passar por aqui algum dia. Luke olhou para o escudo em sua mão, que refletia seu rosto jovem. No final das contas, Luke estava certo. Quando Rogers ganhou o escudo redondo prateado, ele parecia uma criança que ganhou um brinquedo querido e ficou brincando com ele. Parecia conveniente. Este é o melhor presente que recebi desde que saímos do Brooklyn. Rogers sorriu um pouco, depois pegou o escudo e fez alguns gestos icônicos. Ele ainda estava preocupado com a segurança de seu amigo Buck e um pouco deprimido. Mas a chegada de Luke tornou tudo muito mais fácil para Rogers. Luke, o que aconteceu com Buck? O Capitão América, com uma expressão preocupada nos olhos, franziu a testa e perguntou. Ele sentiu que Luke sempre teve muitas soluções para vários problemas. Eu perguntei aos soldados capturados. Eles disseram que Buck provavelmente estava comovido. Luke, que voltou ao quartel, respondeu. Ele conseguiu algumas pistas às quais ninguém mais prestaria atenção. Por exemplo, na base secreta de Hydra, um grupo de prisioneiros era transferido a cada poucas semanas. Quase 200 pessoas do 107º Regimento de Infantaria foram mantidas nas fábricas militares como mão de obra gratuita. Mas no final, apenas cerca de 120 soldados conseguiram escapar com Luke e Rogers. Excluindo aqueles que morreram por excesso de trabalho e vítimas, ainda havia cerca de 15 pessoas desaparecidas. Eles tiveram a mesma experiência que Buck. Todos foram levados para a ala de isolamento da fábrica militar e nunca mais saíram. Além disso, quando um soldado britânico trabalhava como operário numa fábrica, ouviu o Dr. Zola mencionar o nome Barão Strucker coincidentemente, Luke sabia o que significava. Portanto, ele concluiu que Buck provavelmente foi transferido para outro lugar pela Hydra. Espero que sim. Buck ainda não sabe. Já estou na linha de frente. Seria uma surpresa planejada. Rogers baixou a cabeça e disse isso. Ele sempre quis contar a boa notícia a Buck pessoalmente e curtir a expressão de surpresa no rosto de seu amigo. Antes de Luke aparecer, apenas Buck o acompanhava e os dois eram muito próximos. Não pense nesses problemas insolúveis. Faça bons preparativos. O Coronel Phillips fará uma festa de comemoração à noite. Quando chegar a hora, sem dúvida haverá muitas garotas convidando você para dançar. Luke mudou de assunto e brincou deliberadamente. Ouvi dizer que você estava abraçando uma civil esta tarde, uma garota entusiasmada, que queria agradecer pelas famílias dos soldados capturados. Rogers ficou vermelho, tossiu 2 vezes e falou envergonhado. Foi um acidente. Não tenho muita experiência e ela apenas me abraçou. Depois de ouvir a pálida defesa do Capitão América, Luke sorriu e continuou a zombar. É verdade, quem recusaria uma linda garota que oferecesse um beijo? Primeiro beijo? Como isso é possível? Rogers corou. As veias se destacaram em sua testa e ele argumentou. Eu, Janice M. Mas Buck disse que isso foi quando você tinha 8 ou 9 anos. Brincar de casinha com garotas conta? Olhando para o esforço do Capitão América para entender sua própria experiência emocional, Luke riu. O acampamento estava repleto de uma atmosfera agradável. Quando Rogers estava de bom humor, saía do quartel para preparar as roupas da festa. Luke, que estava sentado sozinho no mesmo lugar, parecia estar pensando em alguma coisa. Ele estava pensando no Barão Strucker, mencionado pelo Dr. Zola. O verdadeiro nome do adversário é Wolfgang von Strucker. Nascido na Baviera, Alemanha, foi membro do círculo íntimo do Führer e do Barão Zemo, bastante conhecido no Partido Nazista. Ao contrário da ambição de Red Skull, Strucker ainda tinha sentimentos profundos pelo Terceiro Reich e estava empenhado em derrotar os aliados e ajudar os países do eixo a vencer a
guerra. Vale a pena mencionar que embora o Barão Strucker seja o líder máximo da Hydra, ele não está no mesmo campo que Red Skull. Ele tem seu próprio instituto de pesquisa e força tecnológica e criou uma arma viral chamada Esporos da Morte, que ceifou muitas vidas nos países aliados. Se pensarmos bem, os aliados estavam infelizes, sendo esmagados pelas várias tecnologias e ciências obscuras das potências do eixo. Luke pensou silenciosamente. Não admira que um major alemão tenha gritado o slogan: a tecnologia alemã é a melhor do mundo. Capítulo 69. Depois de uma limpeza rápida e de vestir um novo uniforme, Luke e Rogers entraram em um pub em uma cidade próxima. À medida que o barulho se espalhava, o ar se encheu do cheiro de malte e da névoa azul clara da queima de tabaco de baixa qualidade. Os soldados capturados que escaparam por sorte e retornaram com sucesso beberam copos de bebidas destiladas ou se reuniram para jogar cartas e queda de braço. Algumas pessoas estavam até prontas para uma luta livre no calor do momento. De vez em quando, ouviam-se gargalhadas dos soldados que enchiam o pub. O zumbido fez o teto tremer levemente e as lâmpadas penduradas nele balançaram. Nossos heróis estão aqui. Dum-Dum Dugan, que estava sentado no bar, viu Luke parado na porta e imediatamente gritou. Ele bateu o copo na mesa do bar como uma batida rítmica de tambor, chamando a atenção de todos. Os soldados pararam espontaneamente todo o resto e todos se levantaram e aplaudiram. Todo o pub parecia prestes a desabar. Aqueles olhares de adoração e agradecimento se transformaram em uma salva de palmas para Luke. Este é o respeito por um herói de guerra. Eles estão tão entusiasmados. Aplausos e vivas duraram 2 minutos. Roger sentou-se ao lado do amigo e entregou-lhe um copo de uísque com gelo. Você escolheu seu parceiro para o baile? Luke pegou seu copo e derramou líquido quente e frio em sua garganta, dando-lhe uma onda de alívio. Por que eu não sei disso? Rogers arregalou os olhos. Ele não sabia que havia um baile na celebração. O Capitão América ainda achava que Luke estava brincando no quartel e que era um pouco demais dar uma festa antes de a guerra ser vencida. Howard me contou. Ele já escolheu seu alvo para esta noite. Luke sorriu e deu um tapinha no ombro de Rogers e disse: Essa é a sortuda que deu o primeiro beijo do Capitão América? Ela está linda, com lindos cabelos loiros. Veja, ela está olhando para você com olhos apaixonados. Steve, você vai conseguir esta noite. A provocação de seu melhor amigo deixou Rogers irritado. Afinal, na cultura americana, um garoto de 20 anos sem experiência emocional é um pouco injustificável, comparável a um lençol branco puro. Nem todo mundo é como Howard Stark. Rogers baixou a voz e ergueu o copo para esconder a expressão envergonhada. Tudo bem, chega de piadas. Luke pigarreou e pareceu severo. Então, não demorou muito para que ele inclinasse a cabeça e perguntasse com um sorriso. Então, Capitão América, você está preparado para desistir de sua virgindade esta noite? Rogers, que estava bebendo, cuspiu o gole de uísque. O barulho repentino fez com que a multidão do bar caísse na gargalhada. Desculpe. Me desculpe, eu não queria. Rogers está se mexendo, explicando ao barman inocente enquanto olha para Luke. No entanto, este último já havia escapado e desaparecido subindo as escadas do segundo andar do pub. Desgraçado. O sempre decente Rogers pela primeira vez soltou um palavrão. A meia hora depois, os soldados bêbados deixaram gradualmente o local. Todos que ouviram a notícia do baile correram cedo para o segundo andar. As mesas e cadeiras foram esvaziadas e um vasto espaço foi ocupado. Um fonógrafo antigo foi colocado perto da janela, e a melodia suave e tranquila fluía dele e ecoava no segundo andar. Os soldados, com propósitos impuros, olhavam para as mulheres presentes na sala com olhos sutis e implícitos. Algumas delas eram enfermeiras de campo solteiras. Algumas eram meninas cuidadosamente selecionadas pelo prefeito local e algumas eram funcionários civis da Reserva Científica Estratégica. Eram como flores delicadas, em lindo estágio de brotamento, esperando que alguém as colhesse. General, sempre me perguntei. Dugan, apelidado de Dum-Dum, tocou a barba e perguntou. Esses caras pretendem levar as mulheres para a cama e não estão interessados em dançar. Então por que eles simplesmente não dizem o que querem para que possam economizar tempo, pular para a etapa crucial e dedicar mais tempo ao que desejam? Dugan, diga-me, quando você pediu sua esposa em casamento, você colocou uma arma na cabeça dela? Caso contrário, por que ela poderia prometer se casar com você? Luke brincou e entregou o copo ao parceiro. Mais tarde, o jovem brigadeiro-general das Forças Aliadas explicou solenemente. Os seres humanos são animais muito complexos. Em situações sociais, os homens fazem o possível para mostrar o seu humor para atrair o interesse das mulheres e estabelecer as bases para uma comunicação mais aprofundada. Sabem o que os homens estão fazendo, mas gostam disso e chamam isso de carinho. Mas na realidade, é apenas secreção de dopamina no cérebro para que ambas as partes produzam um impulso de acasalamento. Você vai até qualquer mulher e diz a ela, vamos pular todas as etapas, ir direto ao assunto e terminar a troca de fluidos corporais, o que você acha? Ela te daria um tapa limpo e te trataria como um pervertido. Mas de uma forma diferente, você vai até alguém, convida-o para um drink, conta algumas piadas engraçadas, fala sobre suas experiências. Não se importa se são verdadeiras ou não, apenas charmosas o suficiente para serem interessantes e atraentes. Quando estiver com vontade, você pode pedir para ir ao quarto dela, ou deixá-la visitar o seu quarto. Se você for forte o suficiente, ela se aconchegará em você e dirá, você é o melhor homem que já conheci. Você entende, Dugan? Com franqueza, você acabará sendo tratado como um pervertido. A única maneira de colher a presa é falar com eloquência. Dum-Dum estava confuso. Ele poderia se casar com sua esposa naquela época simplesmente por causa da sorte. Luke, estou impressionado com você. Não esperava que você tivesse uma perspectiva tão brilhante.
No futuro, poderemos discutir mais e trocar mais quando tivermos tempo. Luke, encostado no bar, viu Howard se aproximando. O magnata das armas está vestido de forma muito extravagante, com terno e colete, calças e sapatos de couro. Seu cabelo estava penteado e brilhante, e seu bigode estava cuidadosamente penteado. Você é melhor nisso. Sou apenas um estrategista de poltrona com um rico conhecimento teórico. Luke sorriu e admitiu a derrota. Flertar era a herança da família Stark. Ele não conseguia comparar. Capítulo 70. Você é melhor nisso. Sou apenas um estrategista de poltrona com um rico conhecimento teórico. Luke sorriu e admitiu a derrota. Flertar é a herança da família Stark. Ele não pode comparar. Howard assentiu modestamente e aceitou generosamente o elogio do jovem brigadeiro general. Está comprovado que uma das melhores formas de os homens se aproximarem é falando sobre mulheres. Dum, que sempre teve preconceito contra os ricos, já estava conversando e bebendo com Howard em 20 minutos. O primeiro está interessado nas anedotas sobre esse playboy namorando uma estrela de Hollywood, enquanto o segundo carecia de alívio cômico. Os dois se deram bem imediatamente e tiveram uma ótima conversa. Steve, venha ouvir a aula de campo de Howard. Luke viu o Capitão América subindo as escadas e acenou. Rogers sempre teve uma boa personalidade. Depois de receber um copo de uísque, ele deixou a provocação anterior de Luke para trás. 4 pessoas encostaram-se no bar, bebendo e observando os rapazes e moças cantando e dançando. Howard, por que você não está dançando? Lucas tinha algumas dúvidas. Howard, um namorador por natureza, estava disposto a ser solteiro em vez de se divertir. Isso é muito raro. Os verdadeiros profissionais são sempre os últimos a aparecer. Howard tocou os bigodes e sorriu levemente. Poucos minutos depois, ele viu Carter, com um vestido vermelho de lindas curvas, subindo ao segundo andar. Ele ergueu a mão para ajeitar o nó da gravata, pegou uma xícara de gin, sorriu e passou orgulhoso. Aposto que ele duraria apenas 2 minutos no máximo. Luke abriu o pool de apostas. 5 minutos. 8 minutos. Dum e Rogers disseram, respectivamente. Após o conselho de Howard, ambos concordaram que o outro era um veterano no ramo. 3 xícaras de gin. 1 minuto depois de Luke fazer sua aposta, Howard estava de volta ao bar com a cabeça baixa. Bebida. 6 xícaras de gin estavam alinhadas. Dum e Rogers bebiam loucamente. Eu pensei que você fosse um verdadeiro profissional. Dum, que estava com a língua presa e incapaz de falar com clareza, olhou para Howard, que não conseguiu convidá-la com uma expressão de desprezo. Este último grunhiu 2 vezes, mas não tinha palavras para dizer. Pelo menos me atrevo a atacar o iceberg enquanto você está se escondendo. Howard, que realmente não conseguia encontrar um motivo, só conseguiu salvar sua aparência dessa forma. Steve, experimente. Luke encorajou o Capitão América, mas felizmente a outra parte nunca ficou bêbada, ficou sóbria e balançou a cabeça para recusar. Até Howard, que afirmou ter vagado entre as flores durante tantos anos e nunca perdido, sofreu uma derrota. Você pode imaginar o destino de um novato como ele. Dugan? Esse cara está em baixa. Quando Luke virou a cabeça, Dum já estava deitado na mesa do bar, dormindo profundamente. Adeus pessoal, vou encontrar uma jovem com um grande coração e enterrar minha cabeça em seu peito para acalmar meu frágil coraçãozinho. Howard, um veterano do ramo, emergiu rapidamente da sombra da derrota, olhando para a garota peituda do outro lado da mesa, à espera de um convite. Cabelos castanhos compridos, rosto lindo, delicado e adorável. Especialmente de grande coração, tornando as pessoas incapazes de mover os olhos. Rogério, assistindo Howard ir embora, Luke se voltou para o Capitão América. No final, a loira que deu o primeiro beijo em Rogers aproximou-se dele com entusiasmo. Então, sou o único que sobrou? Após deixar um olhar de desculpas, Rogers foi arrastado para a pista de dança pela loira, deixando Luke sozinho no bar, bebendo sozinho, mas ainda não bêbado. A noite lá fora estava ficando cada vez mais escura, mas o segundo andar do pub estava ficando cada vez mais animado. Você não gosta de dançar, General Cavill? A voz fria soou no ouvido de Luke. Ele largou o copo e sorriu. Isso não é verdade. Não encontrei um parceiro adequado, então tive que ficar aqui sozinho. General Cavill, você parece um pouco confuso sobre por que nenhuma das mulheres que geralmente ficam tão entusiasmadas com você não veio convidá-lo para dançar. Carter, vestido com um vestido vermelho e radiante, pegou a bebida inacabada de Luke no bar e bebeu tudo. Senhorita Carter, você sabe por quê? Luke perguntou em um tom alegre. Eu disse a eles que você já tinha um parceiro marcado. As palavras de Carter soaram verdadeiras, mas as delicadas gotas de suor escorrendo da ponta de seu nariz, as batidas vigorosas de seu coração e o rico aroma de feromônios atraíram. Achei que a senhorita Carter odiaria pessoas como eu, assim como você recusou Howard. Uma pessoa sedutora e solta não deveria ser o tipo de pessoa que você gostaria. Luke deu um passo à frente e disse com um pequeno sorriso no canto da boca. Ou você vê através da minha superfície ostentosa e entende que tem uma substância interior estável e profunda. Eu simplesmente gosto de tarefas desafiadoras e adoro aventura. Carter respondeu em tom indiferente. Capítulo 71. No dia seguinte, quando Luke, Rogers e Howard apareceram do lado de fora do quartel simultaneamente, a cena foi um pouco estranha. Todo mundo tem um acordo tácito para sorrir, até Rogers, que não tinha conhecimento na área, também acompanhou os dois. Todos pareciam saber o que aconteceu ontem à noite. Bom dia, Luke e Steve.
Vocês também estão prontos para o treino matinal? Howard tossiu 2 vezes, fingindo perguntar, ignorando seu cabelo bagunçado como um galinheiro, gravata frouxa, cadarços desamarrados e outras pistas óbvias. Ele abriu a boca e disse que ia acordar cedo para fazer exercícios. Achei que você gastou muita energia ontem à noite e deveria estar bastante cansado, mas não sabia que você ainda poderia se levantar de manhã para fazer exercícios. Luke provocou. Ah, e você, Luke? Eu não esperava que você escolhesse a rosa vermelha mais delicada do quartel sem dizer uma palavra. Você é quem está escondendo alguma coisa. Howard revidou para não ficar atrás. Seu tom era azedo. Antes, ele perseguiu Carter, mas a outra parte permaneceu impassível e indiferente. No entanto, Luke não fez nada, mas arrancou a rosa espinhosa rapidamente. Isso fez com que Howard, que sempre foi invencível no amor, se sentisse deprimido. Você não vai acreditar em mim se eu lhe disser que nada aconteceu com a senhorita Carter ontem à noite. Luke encolheu os ombros. Como esperado, ele recebeu um olhar desconfiado e uma risada desdenhosa. Qual é? É como um alcoólatra dizendo que não bebeu muito, e um político dizendo que serviu aos cidadãos. Não é convincente. Howard riu claramente não convencido. Um homem e uma mulher solitários desapareceram após uma dança e só apareceram no dia seguinte. Poderia ser observar as estrelas e a lua e falar sobre os ideais da vida a noite toda? Rogers assentiu e concordou. Ficou claro que ele cresceu muito depois de uma primeira experiência envolvente durante a noite. Diga-me, como você fez isso? Howard parecia curioso. Ele queria saber onde ele perdeu. Na aparência? Bem, Luke é jovem e bonito. Mas ele não é mais atraente como homem maduro e rico? Na conquista? Embora Luke seja um herói de guerra dos aliados, ele é conhecido como Superman no mundo. Mas no campo científico, Howard Stark também é uma estrela em ascensão. Um gênio em ascensão que espera rivalizar com Robert Oppenheimer e Léo Szilard. Já que você perguntou de boa fé, não vou esconder. A senhorita Carter disse que ficou profundamente atraída por mim quando me viu pela primeira vez. Howard ficou surpreso no local. Depois de ver os olhos brincalhões de Luke, ele percebeu que esse cara estava apenas falando besteira e cuspiu violentamente. Tui, com a educação de sua família, ele não deveria ter se comportado de maneira tão rude. Se eu não tivesse conseguido vencer você, teria dado um soco em você. Howard se virou e foi embora, mas quase torceu as costas por causa do movimento excessivo. Finalmente, ele saiu desajeitadamente, com uma mão na cintura e um andar cambaleante. Hehe, pela expressão em seu rosto posso dizer que você teve uma boa noite. Luke enganchou o ombro de Rogers com o braço e eles caminharam até o quartel. Ele lembrou que alguém sempre falava sobre um assunto em sua vida anterior, se o Capitão América era virgem de 70 anos. Olhando agora, definitivamente não. O nome dela é Marjorie. Rogers se contorceu. Ele não está muito acostumado com esse tipo de conversa. À tarde, Luke, que havia terminado o descanso, entrou na sala de guerra e ouviu o coronel Phillips rugir. John Schmidt deveria ser colocado em um manicômio. Ele ficou na frente de um mapa, parecendo chocado e irritado. Rogers, Carter e Howard estavam todos sentados à longa mesa e seus rostos estavam excepcionalmente graves. O resto dos oficiais superiores ficaram em silêncio e permaneceram quietos. A atmosfera de toda a sala caiu a um ponto de congelamento, como se o ar estivesse congelado. Qual é o problema? Luke perguntou, franzindo a testa. Quando o furioso coronel Phillips o viu, seu tom desacelerou e explicou pacientemente. Red Skull quer destruir metade do mundo, começando por Nova York e até Berlim no eixo. Devemos detê-lo. O dedo do coronel Phillips apontou com força para o ponto vermelho do mapa. Estas foram algumas das cidades mais importantes das potências aliadas e do eixo, incluindo Nova York, Londres e até Berlim. Os corações das pessoas presentes afundaram, e estas eram metrópoles densamente povoadas e prósperas. Assim que o plano da Hydra fosse implementado com sucesso, as baixas seriam incalculáveis. A Reserva Científica Estratégica encontrou essas informações na sala de comando da base Hydra, um mapa e informações detalhadas sobre os planos do Caveira Vermelha. Quando fugiram, não tiveram tempo de destruí-los ou levá-los embora. Foi visto por Rogers, que estava procurando por seu amigo Book e se lembrou disso em sua cabeça. Schmidt está estudando forças misteriosas além da nossa compreensão. Se o deixarmos cruzar o Oceano Atlântico, ele poderá destruir toda a costa leste em 1 hora. O tom afirmativo de Howard tornou a atmosfera na sala de guerra ainda mais deprimente. Como cientista-chefe da Reserva Científica Estratégica, ele estudou especialmente o bloco de energia azul que o Capitão América escondeu em seu bolso na fábrica militar. Foi poderoso e impressionante. Essa foi a conclusão a que Howard chegou. Ele apenas extraiu uma pequena partícula dela, preparou-se para analisá-la e quase se matou. Lucas? No momento de crise, o coronel Phillips ignorou seus títulos superiores e subordinados. Enviei relatórios ao Comando Aliado e à Casa Branca. O presidente quer que você dê um passo à frente e impeça o plano de Hydra. Agora, só você pode fazer isso. Em 24 horas, Caveira Vermelha implementará seu plano maluco. Na sala de guerra, todos os olhos estavam voltados para Luke. Os aliados precisam de um herói para salvar o mundo, e ele era o candidato mais adequado. O jovem brigadeiro general criou um milagre após o outro. Capture Roma, Itália, ajude as forças aliadas a desembarcar na Sicília, destrua a base secreta de Hydra e resgate os soldados capturados. Todos os tipos de feitos lendários e maravilhosos foram suficientes para provar a força de Luke. Ele era conhecido como Superman e salvador dos aliados não sem razão.
Steve, você deve saber onde fica o quartel-general da Hydra, certo? O rosto calmo de Luke mostrou um leve sorriso. Há uma base subterrânea nos Alpes. É onde fica a sede da Hydra. Rogers respondeu com absoluta certeza. Você gostaria de ir comigo para destruí-lo e impedir o plano maligno do Caveira Vermelha? Depois de ouvir a resposta, Luke mostrou um sorriso calmo. Essa atitude calma contagiou as pessoas presentes. Obedecerei às suas instruções incondicionalmente, comandante. Rogers manteve a cabeça erguida sem medo nos olhos. Na sua opinião, a operação seria perigosa. Mas como amigo de Luke e soldado dos aliados, ele naturalmente tinha o dever de participar. Brigadeiro General Senhor, leve-me com você. Com a iniciativa de Dundun Dugan, membros dos comandos uivantes ecoaram sucessivamente. Eles receberam honras e aplausos da sábia liderança de Lucas. Os comandos uivantes admiravam e respeitavam esse jovem comandante do fundo do coração. Isso é bom. Vocês todos têm 2 horas para arrumar seu equipamento e depois partiremos. Luke não falou muito. O discurso apaixonado foi desnecessário e a vitória final foi a chave. Depois de receber a resposta, todos na sala de guerra se dispersaram. Carter se levantou, seus dedos deslizando inconscientemente pela mesa. Ela originalmente queria dizer algo, mas seus lábios franziram apenas 2 vezes e ela saiu sem dizer uma palavra. Luke fez uma careta. Não havia final feliz em ser um cavalheiro. Capítulo 72. Os Alpes nevados e os ventos frios e sibilantes eram como chicotes que atingiam a todos. Luke, vestindo um uniforme fino de brigadeiro general, ficou de pé na neve e no gelo. Ele não foi afetado pelo clima. De acordo com a linha do tempo original, Steve atacaria a base subterrânea nos Alpes e invadiria o quartel-general da Hydra. O Capitão América deve invadir o campo inimigo sozinho, criando uma oportunidade para atrair a atenção do Caveira Vermelha. Então, Olin Comandos desceu do céu e derrubou Hydra no chão. Porém, desta vez Rogers não precisou correr tais riscos. Com Luke como principal atacante, ele só precisava liderar os Olin Comandos e conter os soldados de Hydra. Você vai entrar sozinho. Apesar de ver Luke invadir a base da Hydra sozinho, derrubar caminhões e destruir tanques, Rogers ainda tinha algumas preocupações. Afinal, ninguém sabe quais armas secretas o Red Skull escondeu lá. Fique tranquilo. Depois de meia hora, comece a se mover. Luke disse em um tom relaxado, indicando que não era grande coisa. A única coisa em que Red Skull podia confiar eram as forças excepcionais de Hydra e as poderosas armas criadas a partir da extração da energia do Tesseract. Seu poder de combate parecia 50-50 contra Rogers, considerando que o Capitão América poderia facilmente ir contra o Homem de Ferro, Thor e até mesmo Thanos. Ser capaz de lutar com Rogers em 50-50 é provavelmente um elogio para Red Skull. Luke, você acha que Book estará nesta base? Rogers largou o binóculo na mão e ainda pensava em seu amigo há muito perdido que desapareceu. Eu não sei. De acordo com minhas informações, Book pode ser transferido para outro centro de pesquisa Hydra na Alemanha. Luke não teve tempo de procurar o paradeiro do Barão Strucker. Ele só podia esperar que da próxima vez que visse Book, ele já não tivesse se tornado o assassino sem emoção. Vários países estão estudando programas como o Programa Super Soldado. O Superman ariano da Alemanha, o Soldado Invernal da União Soviética e os britânicos também têm lendas de coisas estranhas e misteriosas como bruxos, lobisomens e vampiros. Resumindo, foi uma época louca. As pessoas adoravam o poder sobrenatural e consideravam as criaturas poderosas como deuses. Já posso sentir as asas da borboleta começando a bater. Luke pensou silenciosamente. À medida que ele se envolvia cada vez mais na trama, a linha do tempo original mudava gradualmente. Uma intuição luminosa lembrou-lhe que haveria coisas ainda mais imprevisíveis acontecendo no futuro. 30 minutos se passaram rapidamente. Luke convergiu seus pensamentos e olhou para as montanhas nevadas. A sede secreta da Hydra está escondida nas profundezas do cânion. Ao mesmo tempo, os Alpes, sede da Hydra. Red Skull está dando seu discurso final aos seus seguidores leais e apaixonados antes de governar o mundo. Ele usava uma roupa de couro preto que exibia sua ruiva sem pele sem escondê-la. No passado, Caveira Vermelha precisava se disfarçar com uma máscara de pessoa comum para evitar aqueles olhos estranhos que eram assustados ou inaceitáveis. Mas não é necessário agora. Ele está prestes a sentar-se no trono como governante do mundo, e nascerá um império sem precedentes. Sua excessiva ambição e autoconfiança fizeram com que Caveira Vermelha desdenhasse de esconder seu rosto natural. Além do mais, para aqueles crentes apaixonados que ele fez lavagem cerebral, essa aparência feroz e horrível não apenas não despertou ressentimento e medo, mas trouxe admiração sincera e obediência. A Hydra vencerá esta guerra. Valkyria derrubará a ira dos deuses e reduzirá a cinzas todos aqueles que nos desafiam. Atrás do Red Skull está um novo tipo de aeronave com a ogiva Valkyrie e em mais 2 horas, as potências do eixo lançarão contra-ataques contra os aliados por sugestão dele. Ele já havia preparado um grupo de crentes fiéis que dariam suas vidas pela Hydra. Quando chegar a hora, eles pilotarão o avião e lançarão Valkyrias nas cidades-alvo e acabarão com a guerra de uma vez por todas. Se um avião for abatido, centenas de outros retaliarão com a maior fúria. Caveira Vermelha ergueu o copo e sua voz era forte e clara. Se eles cortarem uma cabeça, mais 2 tomarão o seu lugar. Salve Hydra! Salve Hydra! Os muitos fanáticos uniformizados abaixo gritaram com as mãos erguidas no ar neste momento. Red Skull sentiu-se extremamente satisfeito e confiante por dentro. Ele se considerava o escolhido, um líder melhor que o Führer que liderou o Terceiro Reich para soar os tambores da guerra e da derrota. Eu governarei este mundo.
O Império Hydra irá surgir. Red Skull teve o mesmo sonho de toda pessoa ambiciosa. Estrondo. Uma forte explosão ocorreu e um alarme agudo soou, alarmando toda a base. A fantástica fantasia deste líder Hydra chegou a um fim abrupto. O que aconteceu? Caveira Vermelha perguntou com raiva. Se houvesse alguma má notícia, eles não poderiam esperar 2 horas para contar a ele? Ele precisava destruir o eixo e os aliados e construir um novo mundo das cinzas. Caveira Vermelha ficou muito insatisfeito, sendo retirado à força de seu lindo sonho de governar o mundo. A cabeça carmesim parecia especialmente horrível. Aquele, Superman aliado de novo. Ele está chegando. Um soldado Hydra respondeu em pânico. Que monte de lixo. Maldito Erskine. Red Skull falou em tom sombrio e soltou uma maldição baixa. Já na base secreta em Claymore, ele viu o horror do super-homem aliado. Invencível e poderoso. Era uma versão aprimorada do super-soldado. Mesmo que enviassem os únicos 4 soldados aprimorados que tinham em mãos no momento, eles só poderiam bloqueá-lo por mais alguns minutos. Eu deveria ter dado as mãos a Sebastian Shaw. Red Skull pensou com algum pesar. Se não fosse pelo medo de Sebastian Shaw roubar o Tesseract, ele realmente teria uma aliança com aqueles mutantes. Afinal, todos eles pertencem ao mesmo campo do eixo, e o super-homem dos aliados era o verdadeiro inimigo que exigia unanimidade para lutar. Infelizmente, o líder do Elfire Club também era ambicioso e difícil de controlar. O outro lado não pode se submeter à liderança da Hydra, muito menos servir voluntariamente como uma arma nas mãos do Caveira Vermelha. Saia e enfrente o inimigo. Resista ao Superman americano e o mundo pertencerá à Hydra. Com um aceno de mão, Red Skull enviou muitos de seus homens para resistir ao ataque do Superman aliado. Capítulo 73. Red Skull rapidamente embarcou no avião atrás dele, carregando uma mala contendo o cubo mágico. Aqueles soldados leais da Hydra eram apenas bucha de canhão. Ele não teve tempo livre para prestar atenção ao ataque surpresa do Superman aliado. O plano Valkyria precisa começar cedo. Enquanto o avião cruzar o Oceano Atlântico, destruirá a costa leste da América. Então, pode apagar outra cidade salvo. Sem a liderança dos aliados e do Terceiro Reich, estariam num caos. Nesse momento, ele assumirá a liderança no levantamento e reforma do campo do eixo através da Hydra, o que naturalmente derrotará os aliados sem líder. Quanto ao assustador Superman aliado, Dr. Zola, eu não quero apenas que você use a energia do Tesseract em suas armas. Eu também quero que você acelere os testes em humanos. Red Skull embarcou no avião, foi até a cabine e disse isso cruelmente. Eu quero ser tão forte quanto Luke Cavil. Não, ainda mais poderoso que ele. O Dr. Zola parecia amargurado. De acordo com a amostra de sangue fornecida por Caveira Vermelha, o máximo que ele conseguiu foi reverter as qualidades inferiores. Aqueles soldados aprimorados que não têm autoconsciência recebem produtos de qualidade inferior. Neste momento, era totalmente impossível alcançar o nível do super-homem aliado. Quem sabia que tipo de melhoria Abraham Erskine fez no soro? Vou tentar, Sr. Schmidt. Dr. Zola respondeu relutantemente. Red Skull, que recebeu a resposta, sentou-se no assento do piloto e colocou o Tesseract no instrumento de metal no cubo central. Ele podia imaginar a visão espetacular de nuvens em forma de cogumelo subindo por toda a parte acima da Terra. Quando Luke invadiu o nível inferior da base, ele viu um novo avião em que Caveira Vermelha estava, que já havia sido acionado e aquecido, lentamente sobrecarregando a pista. Rogers, isso é seu. Luke virou-se para o Capitão América na porta, enviando-lhe um escudo circular. Steve então usou este escudo de Vibranium para derrubar os soldados Hydra que o cercavam. Dom. Foi um ritmo e tanto. O Capitão América derrotou o inimigo com alguns tiros fáceis. A sensação de poder de combate melhorou muito. Luke, que testemunhou essa cena, não pôde deixar de ter essa ideia. Sem problemas. Certifique-se de parar Red Skull, Luke. Rogers balançou a mão direita, derrubou o inimigo com o escudo, demorou para se virar e disse isso. Imediatamente depois, ele lançou o escudo de Vibranium com incrível poder defensivo. Depois de derrubar continuamente 2 soldados Hydra, o escudo circular desenhou um arco que violou as leis da física e voou de volta para Rogers. Com certeza, o Capitão América com seu escudo é essencial. Luke sorriu, respirou fundo e correu em direção ao avião que acelerava. Os músculos de suas pernas eram fortes, impulsionando seu corpo como uma flecha afiada. Os soldados da Hydra que tentaram detê-los estavam se superestimando. Eles foram jogados fora ou jogados no chão. Lucas era como Moisés, abrindo o mar com seu corpo de aço. Luke abriu caminho abruptamente. O Coronel Phillips, que liderou as forças aliadas até o fundo, observou a figura correndo e não pôde deixar de pensar. O soro de Erskine criou um super-soldado além da imaginação e... Ele olhou para Rogers agitando seu escudo e continuou. Um super-soldado regular. Como super-soldados? Por que existem tantas diferenças entre eles? Carter, ao lado dele, não pôde deixar de pensar. Ela leu o relatório experimental do Dr. Erskine e descobriu que a concentração e a dose do soro injetado eram as mesmas. Mas no final, os resultados foram muito diferentes. Talvez tenha sido um pouco errado dizer isso. Isso prejudicaria a autoestima de Rogers. No entanto, o poder de combate demonstrado por ambos os lados era de facto verdadeiro. Como eu poderia entender essas coisas científicas? Mas pode estar relacionado à qualidade física de Rogers. Ele costumava ser um homenzinho fraco, mas agora se tornou um grande homem. O Coronel Phillips fez uma análise clara e disse-o com certeza. Carter ficou sem palavras e só conseguiu ficar gentilmente na ponta dos pés, olhando com olhos complicados para a figura robusta que gradualmente se desvanecia.
O avião de Red Skull estava prestes a sair do chão enquanto corria pela pista. Luke seguiu de perto atrás dele. O vento forte causado pela hélice soprou o uniforme militar reto firmemente contra seu corpo, com um salto em distância. Vista ao terno. O traje kryptoniano, como uma armadura de aço, cobria todo o seu corpo, e a hélice girando em alta velocidade atingiu a superfície, fazendo um barulho agudo de metal colidindo. Merda, quase fiquei desfigurado. Luke tocou o pequeno corte em seu rosto e subiu na polia que o avião estava retraindo com as duas mãos. Entrando no interior, ele viu nomes de diferentes cidades impressos em mísseis Valkyria. A Nova York, Chicago e assim por diante. Missões paralelas. A chegada de uma nova era, a destruição de Hydra. Requisitos. Derrote Caveira Vermelha. Recompensa. Disco do cadáver do Lanterna Verde, substituto do anel de energia descartável. Luke, que viu uma missão surgir, sentiu que seu corpo estava cheio de motivação. Ele deu passos significativos e todos os soldados da Hydra que cruzaram seu caminho foram derrubados no chão. Você não pode fugir desta vez, Sr. Schmidt. Logo Luke apareceu na espaçosa cabine. Você é bastante persistente, General Cavill. No assento do piloto, Caveira Vermelha virou a cadeira e olhou diretamente para Luke, que abriu a porta de metal com as duas mãos. O que os aliados podem lhe dar? Um título de herói? Elogio verbal sem sentido? Acredite em mim, General Cavill, quando a guerra acabar, eles o deixarão de lado. Você sabe por quê? Durante a guerra, você é um grande herói e um soldado corajoso. Mas sem inimigos, esses políticos começarão a ficar cautelosos e com medo de você. E se um dia o Superman, com seu corpo de aço, quisesse ser um ditador e tirano? Eles não podem deixar de ter essa ideia na cabeça. Assim que as sementes do medo criarem raízes, elas prosperarão. Esse é o conselho de um homem que já esteve lá antes, General Cavill. Insuportável, Luke curvou os lábios e sussurrou. Sr. Schmidt, você vai me convencer a me juntar às potências do eixo? Não é um pouco tarde? Não, General Cavill. Isso vem do fundo do meu coração. Você e eu somos super soldados. Somos diferentes das pessoas normais, então podemos ver o caminho à frente com muita clareza. Red Skull saiu do assento. O avião já estava no piloto automático. Não demorará muito para que esta grande nova aeronave siga o curso pretendido e devaste o planeta. Capítulo 74. Dr. Zola, que ficou ao lado de Red Skull, é um cientista. Nesta ocasião ele foi inútil, então só conseguiu se esconder e tremer. Eu costumava servir Hitler e era seu seguidor leal. O míope Furrier tinha um instituto secreto chamado Anenerb, especializado no estudo de forças sobrenaturais. O líder da Hydra está tentando abalar a mente de Luke usando todo o seu poder intelectual e sua eloquência ao longo da vida. Naquela época pensei que Hitler, que acreditava no ocultismo, estava buscando a verdade e o caminho para se tornar um deus. Mas ele é apenas viciado em astrologia, escrita antiga, a lança de Longinus, todas essas coisas tediosas. Dependendo da cocaína e morfina para manter vivas suas fantasias? Então comecei a perseguir o verdadeiro milagre. Vi uma pista na mitologia nórdica e descobri o segredo do tesouro de Odin. Eu tenho a chave para abrir o caminho para a divindade. General Cavill, seres tão poderosos quanto nós, não deveriam ter que lutar por uma nação, uma organização. O futuro não tem bandeira. Deveríamos colocar toda a humanidade de joelhos e levá-los a criar um mundo novo e melhor. Luke balançou a cabeça gentilmente e disse com um tom calmo. Sr. Schmidt, estou muito decepcionado. Passar tanto tempo e ouvi-lo pacientemente terminar este longo discurso não me surpreendeu em nada. Em vez de fazer todo esse trabalho inútil, por que você simplesmente não me dá o Tesseract honestamente? Não preciso necessariamente matar você. Entregar aos aliados também é uma boa opção. Red Skull sabia que era difícil fazer esse jovem general se virar e mudar para o seu lado. Mas o que o líder da Hydra não percebeu é que Luke não era um super soldado e que seu futuro não se limitava ao planeta sob seus pés. Também estou desapontado, General Cavill. Não deveríamos ser inimigos. Você é o super soldado mais perfeito que já vi. Red Skull puxou um controle remoto e falou com uma voz profunda. Há 21 mísseis Valkyria neste avião. Posso detoná-los imediatamente, este é meu último recurso. Mesmo um Superman, não importa quão indestrutível você seja, você será feito em pedaços. General Cavill, junte-se à Hydra. Quando o grande império for estabelecido, você, como eu, se tornará o governante do novo mundo. Luke ficou sem palavras. Tal ameaça era fraca demais para ser dissuadida. Se não fosse por ele não querer correr muitos riscos, ele gostaria de experimentar como é ser atingido por 21 mísseis Valkyria. Afinal, Superman está incompleto sem uma bomba nuclear explodindo em sua cabeça. Embora eu seja atualmente uma versão inferior, tentar, um pouco menos poderoso que a versão nuclear, o míssil Valkyria não deve ser problemático. Pensando nisso, os olhos de Luke se ergueram com um brilho de ansiosa expectativa. General Cavill, estou falando sério. Vou pressioná-lo. Ao ver Luke caminhando em um ritmo firme, Caveira Vermelha ficou pasmo. Ele não esperava que este super-homem aliado tivesse uma consciência tão nobre a ponto de preferir sacrificar sua própria vida para deter a Valkyria de Hydra. Eu disse, não chegue mais perto. Vamos todos explodir em fogos de artifício. Red Skull, que segurava o controle remoto na mão, hesitou e inconscientemente deu um passo para trás. Apesar de seu olhar implacável, ele ficou relutante quando pensou que não havia completado seu sonho de governar o mundo e estabelecer o Império Hydra. Mesmo que você tenha um coração forte e ambicioso, diante do quase sucesso, não há como ser decisivo quanto à morte ao alcance do fim.
General Cavill, você quer defender os aliados mesmo ao custo de sua própria vida? Que ideia estúpida! Caveira Vermelha tentou acordar Luke, mas quando viu os passos firmes e o rosto determinado, as seguintes palavras ficaram presas em sua garganta e ele não conseguiu cuspi-las. Ele percebeu que não importava o que fizesse, não conseguiria abalar a mente do outro. Mesmo a ameaça de morte não conseguiu deter Luke. Esse espírito dourado de desistir para salvar o mundo comoveu um pouco o Caveira Vermelha. Erskine disse uma vez que o soro iria revelar o lado negro da humanidade, quanto melhor o bem, pior o mal. Isso significa que Luke Cavill poderia ganhar mais poder do que o super soldado porque ele tinha um caráter moral elevado e honesto? O líder da Hydra não quis acreditar. Ele sempre zombou da justiça e da bondade afirmadas pela humanidade. Estrondo. Luke aproveitou a oportunidade e passou correndo com um passo. Ele derrubou Caveira Vermelha no chão com a mão, e o controle remoto que detonaria o míssil Valkyria foi esmagado por seu pé. Ele olhou para seu oponente e sussurrou: Schmidt, não há vergonha em temer a morte. Como pode um homem ambicioso e sedento de poder aceitar a derrota tão facilmente? A pior opção para Red Skull era morrer juntos. Acredito que os aliados estarão muito interessados nos segredos da Hydra. Luke riu levemente. Os super soldados eram de pele dura. Caveira Vermelha levou um soco no abdômen, mas apenas caiu de joelhos e dobrou as costas como uma lagosta. Se fosse uma pessoa comum, seu externo deveria estar quebrado e ele nunca mais se levantaria. Tosse tosse. Somos todos produtos do soro, com infinitas possibilidades. Red Skull abandonou sua atitude arrogante e tornou-se humilde, mas Luke o chutou no chão antes que ele terminasse de falar. A feroz cabeça carmesim parecia porcelana rachada. Sua visão é muito estreita, sempre tentando conquistar o mundo, focando neste planeta azul, mas ignorando a vasta Via Láctea, há muitas paisagens maravilhosas. O rosto de Luke estava inexpressivo enquanto ele manipulava o dispositivo e tirava o Tesseract do centro. A fina luz azul, como água corrente, transformou-se em uma onda sólida de energia. Missão principal: 6 pedras do infinito, o fim do universo singular. Requisitos: colete as 6 pedras do infinito. 0. Completar esta missão abrirá um novo capítulo no multiverso. Recompensa: carta do Superman o Devastador. Capítulo 75. Depois de examinar a tarefa, Luke estava pronto para pegar o instrumento de metal que continha o Tesseract. Caveira Vermelha, que havia caído no chão e estava tendo dificuldade para se levantar, olhou para Luke com ódio nos olhos e disse com uma voz frenética: Não, é meu. Ninguém vai tirar isso. Ele sacou uma arma de energia azul piscante e puxou o gatilho. No entanto, o alvo não era Luke, mas sim o Tesseract. Com sua voz, o feixe de luz atingiu o instrumento de metal. Rachadura. A casca dura foi quebrada. O cubo, que emitia uma estranha luz azul, caiu. Como se estimulada, a luz brilhou intensamente. Toda a cabine está repleta de flutuações de energia como neblina. Um pouco de luz azul se contorceu e virou como um pequeno relâmpago. Às vezes eles piscam, às vezes eles se entrelaçam, formando uma névoa azul altamente luminosa. A luz está ficando cada vez mais brilhante, como se fosse abrir o vazio. Veja, este é o poder dos deuses. Comparado ao grande poder que ele contém, os humanos são tão pequenos. Há um traço de obsessão nos olhos apaixonados de Red Skull. Ele olhou para o vórtice giratório de energia dentro do Tesseract, um cubo translúcido que parecia esconder toda uma Via Láctea. Os noruegueses guardaram-no, escondendo a sua existência dentro da estátua da árvore do mundo, numa tentativa de ocultá-lo durante muito tempo. No entanto, o destino levou-me a isso. Uma fonte inesgotável de energia, a chave para a dominação mundial. Red Skull estava cuspindo sangue e gritando como se estivesse louco. Eu tenho a tecnologia central para extrair a energia do Tesseract, General Cavill. General Senhor, eu sou o descobridor desta tecnologia. Dr. Zola, que estava escondido nas proximidades, falou. Ele ansiosamente se levantou e mostrou seu valor, ignorando completamente os olhos raivosos de Red Skull, que quase pareciam que poderiam ficar furiosos. Você vê isso? Schmidt, você não tem mais valor. Luke sorriu despreocupadamente. Ele pegou o cubo brilhante, caminhou até Caveira Vermelha, levantou o pé e pisou na cabeça carmesim. Ele originalmente queria manter o outro lado, tanto como um crédito aos aliados como através dos métodos de tortura da Reserva Científica Estratégica, desenterrar mais informações. Luke está muito interessado nas origens reais de Hydra e na história oculta por trás delas. Isso não pertence mais a você, Schmidt. Luke ergueu a mão direita e segurou o Tesseract. Ele continuou tremendo, mas não conseguiu escapar. O brilho azul corroeu pelas veias como uma chama queimando a pele, e uma dor intensa percorreu o corpo. No entanto, Luke não soltou e apertou com mais força, como se quisesse esmagar o Tesseract. Pareceu perceber que não poderia resistir. A energia que transbordava do cubo gradualmente deu origem a mudanças sutis. Eles parecem formar um padrão único e ressoar com um ritmo oculto. O vazio começou a tremer. Emitiu um leve zumbido como se uma porta para um mundo desconhecido estivesse prestes a se formar. Luke viu o vórtice ficar cada vez maior, à medida que a energia liberada se aproximava de um ponto crítico. O campo de força azul encolheu ligeiramente e então um canal se formou e se abriu lentamente na antepara de metal da cabine. Do outro lado havia um estranho céu estrelado, com cenas coloridas e magníficas. Era tão irreal quanto real. Esse é o domínio de Deus, a morada dos deuses. Caveira Vermelha gritou a plenos pulmões. Com todas as suas forças, ele empurrou a perna que pisou em sua cabeça. Como um viajante sedento no deserto, ao ver um oásis, correu como um louco. O líder da Hydra perdeu completamente a cabeça e não se importou se o que viu era realidade ou uma miragem. Luke não parou. Ele agarrou o Tesseract vibrante e trêmulo com uma mão enquanto observava calmamente o Caveira Vermelha atacar o canal espacial que se abria gradualmente.
A outra parte foi imediatamente envolta em uma massa de energia azul, como um pobre rapaz preso em bolhas, cujo corpo foi erodido e derretido. Não, não é. A expressão do Caveira Vermelha mudou de êxtase para horror. Os altos e baixos da vida foram tão rápidos. Ele observou seu corpo sendo corroído pela energia azul pouco a pouco. Como o desgaste desapareceu gradualmente na cabine. Fazer boa viagem. Luke sorriu levemente ao ouvir o rugido relutante de Caveira Vermelha. Se ele adivinhou corretamente, a outra parte deveria ter sido exilada no planeta Vormir, guardando a preciosa Pedra da Alma. Que esse mundo árido satisfaça a ambição do Caveira Vermelha. O universo é tão grande e eu quero vê-lo. Luke, que segurava o cubo, suspirou. Olhando para a outra extremidade do canal espacial, surgiram campos de 9 estrelas. Ele não conseguiu conter o impulso de mergulhar nisso. O vasto rio de estrelas é o lar não apenas de civilizações humanas, mas também de outras raças. Ainda não, espere. Luke conteve a inquietação inexplicável, soltou o Tesseract e colocou o cubo brilhante em sua mala. Após sair do contato com a vida orgânica, o Tesseract, uma das infinitas joias, também se acalmou e parou de liberar as fortes oscilações energéticas. Dr. Zola, você sabe pilotar um avião? Luke se virou e olhou para o cientista-chefe da Hydra, que testemunhou todo o processo e perguntou gentilmente. Este último assentiu repetidamente enquanto estava envolvido no projeto desta nova aeronave. A operação simples ainda é possível. E o paradeiro de John Schmidt, o Caveira Vermelha? Luke sentou-se rapidamente ao lado do assento do piloto e perguntou novamente. Schmidt é teimoso e determinado a completar seu plano maligno de destruir metade do mundo. General, você o deteve sozinho, atirou neste ambicioso louco para fora do avião e acabou com a vida de Red Skull. O Dr. Zola respondeu de maneira muito discreta. Como pesquisador do Tesseract, ele sabe muito bem o quão poderoso é aquele único cubo. Quando as pessoas comuns o tocassem diretamente, eles seriam apenas corroídos pela energia e transformados em cinzas, mas Luke estava são e salvo. Com isso foi o suficiente para provar que a outra parte aceitou a injeção de soro de segunda geração do Dr. Erskine, tornou-se um supersoldado perfeito, algo contra o qual as pessoas comuns poderiam lutar. Então vamos voltar, Dr. Zola. Luke encostou-se na cadeira e fechou os olhos suavemente. Ele percebeu que no momento em que segurou o Tesseract, parecia haver um par invisível de olhos olhando para ele. Quem poderia ser? Capítulo 76. O Brigadeiro Cavill disse que Red Skull foi derrotado e o avião está voltando. Na torre de controle da sede da Hydra, uma transmissão não uniforme saiu do rádio. Carter ouviu pacientemente as palavras abafadas e intermitentes enquanto seu rosto frio mostrava uma sugestão de sorriso. Seu corpo tenso também relaxou. Foi uma jogada arriscada ir atrás de Red Skull e impedir o projeto Valkyria de Hydra. Pelo menos, Luke deveria ter esperado por Rogers. Vencemos. O general Cavill salvou metade do mundo. Carter inclinou-se e contou ao coronel Phillips, que esperava ansiosamente a notícia da vitória. Uma forte comemoração irrompeu da torre de controle quando o capitão Rogers e os comandos uivantes se abraçaram. Derrotar Hydra de uma só vez e evitar que metade do mundo se transforme em ruínas. Isso significou o fim precoce da guerra e o fim da resistência do eixo. Talvez tenhamos que mudar o nome de agora em diante, Major General Luke Cavill. O coronel Phillips sorriu aliviado. Quem poderia imaginar que a reserva científica estratégica poderia ter desenterrado 2 supersoldados em Camp League? Além disso, um deles se tornaria um grande herói que mudaria o rumo do mundo e acabaria com o eixo. A maravilha do destino é difícil de compreender. Major General, herói, Superman. Carter sussurrou todos os títulos que pertenciam a Luke, mas não pôde deixar de se sentir atordoado. Que tipo de pessoa ele é? 40 minutos depois, o enorme avião novo pousou lentamente e taxiou na pista vazia. Parabéns, Brigadeiro General. Esta é mais uma vitória milagrosa. O coronel Phillips assumiu a liderança e o parabenizou. Hydra sempre foi uma ameaça para os aliados. Seus espiões eram penetrantes e penetravam nos escalões superiores. Os agentes cometeram assassinatos que muitas vezes ameaçaram a vida de militares cruciais. As armas secretas possuídas por Red Skull, as poderosas armas de energia, quase custaram a guerra aos aliados. Agora que as potências do eixo perderam o seu único apoio, o Führer em Berlim perdeu seu último braço forte e não teve mais hipóteses de recuperar. Os bons dias do eixo acabaram. O coronel Phillips disse isso. Luke acenou com a cabeça gentilmente e sorriu. Infelizmente, Caveira Vermelha não foi capturado vivo. O louco desesperado finalmente decidiu pular do avião. No entanto, felizmente, existe o Dr. Arnim Zola, que está profundamente envolvido em vários projetos experimentais em Hydra, e deve ser capaz de ajudar a reserva científica estratégica. Certo, Dr. Zola? Zola, que estava em silêncio, acenou com a cabeça repetidamente e mostrou uma expressão arrependida. O cientista-chefe da Hydra mostrou repetidamente a Luke que ele está determinado a virar uma nova página. Esta atitude positiva deixou este último muito satisfeito. Afinal, o talento é um recurso escasso onde quer que você vá. É um desperdício demais ser preso ou condenado à morte. A melhor escolha é ficar e ser útil, Lucas. Muito bem. Rogers correu com seu escudo e uma expressão animada no rosto. Ele estava ansioso pelo fim da guerra há muito tempo, para que pudesse encontrar tempo para descobrir o paradeiro de Book. Você também fez um bom trabalho, Capitão América. Ouvi dizer que você derrubou várias equipes de soldados da Hydra. Acho que deveria chamá-lo de Coronel Rogers em breve. A honra da medalha presidencial espera por você. Luke sorriu de volta com o fluxo de rostos familiares. Comparado com a empolgação de todos, ele agiu com muita calma. Parabéns, General Cavill. Carter também apareceu. Ela estava na retaguarda, mas foi empurrada para frente pelos soldados aliados torcendo pela vitória. Qual é a recompensa? Luke está carregando a maleta com o Tesseract, que é seu troféu.
Quando a guerra acabar, podemos ir ao clube do exército e dançar. Sentindo aquele olhar agressivo de Luke, as bochechas de Carter coraram ligeiramente. Ela se lembrou de seu comportamento maluco depois do baile daquela noite. É uma experiência tão humilhante. A agente feminina pensava assim. Isso pode ser uma boa ideia. Luke assentiu e concordou. Berlim, o bunker da chancelaria do Reich. O Führer sentou-se estupefato em sua cadeira no salão, tendo recebido o relatório de guerra sobre a derrota do exército do eixo 20 minutos antes. No entanto, esta não foi a pior notícia. 40 minutos atrás, ele soube que Hydra, liderada por Red Skull, foi derrotada pelo Superman aliado de uma só vez. As armas energéticas que poderiam ter ajudado os países do eixo a virar a maré estavam agora perdidas para sempre. Isso significa que a vida do Terceiro Reich chegou ao fim. Não deveria ser assim. O Führer recostou-se na cadeira taciturno e murmurou. Certa vez, ele imaginou que estaria no topo do mundo e diria Tem Hat para toda a humanidade. A glória do Terceiro Reich brilhará em toda a Europa. Em retrospectiva, era um sonho que não poderia ser realizado. Os aliados estão prestes a entrar em Berlim, Eva. O Führer levantou-se e beijou a testa de seu amante. O corpo quente e delicado deitado no sofá, há muito perdeu a vida. Ao receber a notícia da derrota da Hydra, o Führer sabia que a situação era desesperadora. Então, ele decidiu levar seu amado amante com ele e fugir juntos para o inferno. Eva tinha medo da dor, então cometeu suicídio tomando veneno. Hoje, apenas o próprio Führer permaneceu. Ninguém pode me julgar. Ele pensava assim. O Führer abriu a gaveta e tirou uma pistola Walter P-38. Então, ele abriu a boca e segurou-a contra o maxilar superior. Capítulo 77. Em Londres. A Reserva Científica Estratégica recebeu notícias fantásticas sobre a derrota desastrosa e as pesadas perdas da União Soviética e sobre a suspeita do surgimento de supersoldados em Berlim. Depois de destruir com sucesso o quartel-general da Hydra, o coronel Phillips pegou os comandos uivantes e tomou a iniciativa de ficar, integrando a tecnologia avançada e vários recursos deixados pelo Caveira Vermelha. Luke levou Rogers, Carter e outros para retornar primeiro a Londres. Red Skull foi declarado morto aos olhos das pessoas, Hydra desmoronou e o projeto Valkyria para destruir metade do mundo foi interrompido. Esta batalha é como uma conclusão antecipada. Mesmo Luke não achava que os poderes do eixo poderiam virar, em uma suíte luxo do hotel. Como poderia uma entidade monstruosa e aterrorizante perder tão miseravelmente? O inimigo tem o Superman. Luke fechou os olhos e esfregou as têmporas. De acordo com o relatório militar britânico, existem 3 criaturas humanoides suspeitas de serem supersoldados em Berlim. Para ser mais preciso, o supersoldado na população britânica deveria referir-se a um tipo aprimorado como Luke, e não a um tipo típico como Rogers. Com a retaguarda aberta em Berlim, estes 3 homens sozinhos dispersaram centenas de milhares de soldados soviéticos. Foi incrível. A primeira frente bielorrussa, comandada pelo marechal soviético Zhukov, atacou Berlim pelo sul e foi recebida por alguns soldados alemães comuns. Os olhos dos oponentes poderiam liberar raios de energia destrutivos e explodir diretamente a frota de tanques com seu poder, perfurando o exército soviético e forçando inúmeras pessoas a se renderem e se tornarem cativas. O texto acima foi o conteúdo dos telegramas enviados pela União Soviética. Como isso aconteceu? Rogers ficou pasmo ao ver o telegrama. Os supersoldados são tão comuns? Como as potências do eixo podem começar a produzi-los? E são 3 ao mesmo tempo. Não sei, mas o primeiro-ministro britânico Winston Churchill reunir-se-á conosco esta tarde. 2 dias atrás da Alemanha. O dedo que segurava o gatilho tremia e não conseguia puxar para baixo. Mesmo o governante do Terceiro Reich, o louco que provocou a Guerra Mundial, não conseguiu se acalmar diante da morte. Schmidt, essa escória. O Führer baixou a pistola e repreendeu com raiva. O sonho da dominação europeia foi destruído. O que mais ele pode fazer? Ele teve que confiar nos monstros de Sebastian Shaw? No entanto, o campo de concentração de Auschwitz já havia sido invadido pelas forças aliadas. Sebastian Shaw, aquele cara vergonhoso, pegou seus mutantes e fugiu sem a menor resistência. Traidor. Escória. O Führer amaldiçoou aquela vadia novamente. A ideia de estar cercado por um bando de idiotas o deixou amargo. Em vez de ser humilhado e torturado como um fracasso ou encontrar um carrasco, matar-se era melhor. O Führer ergueu a pistola com raiva e apontou-a para a têmpora. Quando ele estava prestes a puxar o gatilho, a porta se abriu. Führer, a arma milagrosa. O milagre foi construído. O soldado com uniforme alemão e usando uma braçadeira vermelha com a suástica disse. E as tropas aliadas foram derrotadas. Agora mesmo, o Terceiro Reich obteve uma grande vitória. A boa notícia repentina quase fez os olhos do Führer saltarem. A pistola Walter estava apontada para sua têmpora, mas ele a deixou cair às pressas. Aqueles olhos turvos reacenderam a chama da ambição. Repita. Derrotamos os soviéticos? Como isso aconteceu? O Führer franziu a testa e perguntou. Os alemães que cresceram na neve e no gelo aproximaram-se dos muros de Berlim, o que foi uma reviravolta. Também temos um Superman, o Superman ariano do Terceiro Reich. O soldado parecia estar em frenesi. Ele disse com entusiasmo. Alguém conseguiu. O general Sankt concluiu o projeto e criou o super-homem ariano perfeito. Seu nome é Marcus Jung. Ele é como um tanque, não um bombardeiro. Ninguém pode detê-lo, nem mesmo os soviéticos. Ao ouvir isso, o Führer não pôde deixar de se levantar e colocar as mãos sobre a mesa. Apesar de sua pequena estatura, ele exalava uma aura de autoridade. Bom, deixe o general vir me ver o mais rápido possível. E eu quero saber por mim mesmo se o super-homem ariano do Terceiro Reich corresponde à imagem perfeita que tenho em mente. Confirmando a notícia da derrota da União Soviética, o Führer afastou a sua atitude deprimida e recuperou as suas forças. É só que é uma pena, Eva. Olhando para sua amante morta, o Führer ficou triste e simbolicamente espremeu algumas lágrimas.
Para os ambiciosos, o poder é um vinho que pode ser apreciado ao primeiro gole, e a beleza é apenas uma cereja no topo do bolo. Sem o primeiro, a vida não tem sentido. Se apenas esta última for possível, o mesmo se aplicará. General Sukt é o herói do Terceiro Reich. O Führer dançava como um babuíno de cabelos encaracolados com uma banana. O projeto Superman Ariano, também conhecido como Fonte da Vida, foi inicialmente apenas um experimento etnográfico. O objetivo principal é criar uma raça superior, permitindo que a chamada Elite SS tenha relações com jovens loiras e mulheres de olhos azuis. Mais tarde, com o estabelecimento formal da Hydra, este plano mudou. O objetivo era criar supersoldados e ajudar o Terceiro Reich a conquistar o mundo. Foi presidido por um dos confidentes do Führer, General Sankt. À medida que as experiências continuam a falhar, o Führer há muito perdeu a fé num super-homem ariano. Ele não esperava que o Terceiro Reich entrasse em colapso e no último momento, o plano deu certo. O super-homem aliado. O Führer olhou impiedosamente para o jornal sobre a mesa, e a manchete e a foto mais visíveis eram uma foto de Luke em pé, com o uniforme de brigadeiro-general. O Terceiro Reich governará o mundo. É hora dos aliados tremerem. Capítulo 78. Luke encolheu os ombros. Ele não sabia quem eram os três super-homens. O jovem general viu um item de recompensa na coluna de itens, percorrendo habitualmente as estatísticas. Disco cadáver do Lanterna Verde. A descrição era um item específico desenvolvido pelos Guardiões do Universo especificamente para a tropa dos Lanternas Verdes. Após engolir este disco, o usuário possuirá temporariamente o poder do Lanterna Verde. É um item descartável, mas é melhor que nada. Ignorando o olhar ansioso de Rogers, Luke analisou seus ganhos recentes. Em primeiro lugar, o valor da reputação aproxima-se dos 8 milhões de pontos. Ou seja, basta atualizar para LV2 soldados, e ainda ter um ligeiro excedente. A segunda é a sua posição nas forças aliadas. O cerco à base de Hydra, a interrupção do projeto Valkyria e outras conquistas notáveis através da captura da cidade. Se a guerra não tivesse terminado, ele poderia ter retornado a Nova York para receber sua promoção a major-general. Um jovem general de 20 anos é algo sem precedentes na história dos Estados Unidos e sem precedentes no futuro. Luke chegou a esse ponto, principalmente porque era uma época de guerra e os oficiais superiores foram promovidos muito rapidamente. Além disso, o crédito em si é de facto indiscutível. Nesse caso, o próximo plano será, embora a história tenha mudado e as potências do eixo tenham continuado à força, Luke sentiu que o desejo do Terceiro Reich de dominar a Europa e governar o mundo era uma bela ilusão que era totalmente impossível de realizar. Tanto quanto ele sabe, o projeto Manhattan dos militares dos Estados Unidos já foi lançado. Além dos responsáveis por Groves e Oppenheimer, Howard Stark, conhecido de Luke, deixou a reserva científica estratégica e foi convocado para o Instituto Oak Ridge. Não demorou muito para que a primeira bomba atômica do mundo explodisse no deserto do Novo México. Em seguida, uma explosão de teste bem-sucedida no atol de Bikini no Oceano Pacífico. Independentemente dos super-homens do eixo, era impossível resistir ao poder das armas nucleares. A outra parte não é um super-homem no verdadeiro sentido. Mesmo o atual Luke teria dificuldade em resistir a uma arma nuclear. Ele ainda se lembrava do Superman do filme, que quase se transformou em um cadáver seco pela radiação. É melhor aproveitar o sol um pouco. Lucas pensava assim. A trajetória da história é complicada para os indivíduos mudarem, e os altos escalões dos aliados estão em estado de pânico porque ninguém consegue ver o futuro. Eles estão preocupados que se as potências do eixo se recuperassem, a guerra duraria um período desconhecido. Este é o maior problema. Quantos recursos humanos e materiais são necessários para apoiar uma guerra à escala mundial? Como podem os aliados estar dispostos a ser novamente arrastados para o atoleiro quando a vitória é iminente? Então, esta é outra chance de ganhar reputação? Depois de tantas produções de TV e cinema em sua vida anterior, Luke permaneceu calmo com a notícia chocante do surgimento de alguns super-homens nos países do eixo. Afinal, o que ele não viu? O Terceiro Reich criou legiões de zumbis e derrotou o mundo inteiro. O Führer descobre a civilização alienígena, promove alegremente tecnologia avançada para vencer a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos foram miseravelmente divididos pela Alemanha e pelo Japão e tornaram-se uma colônia sob o governo conjunto. Trabalhos semelhantes no cinema e na televisão, nada de novo. Com esse pensamento, o capitão das potências do eixo, o super-homem ariano é normal. Luke soltou um longo suspiro, esperando silenciosamente ser chamado por Churchill. Deveria ser interessante pensar no primeiro-ministro britânico batendo na sua mesa e gritando: vá buscar o super-homem aliado. Uma limusine preta passou pela Trafalgar Square de Londres, passou pela Whitehall Street, pela Abadia de Westminster, pela King Charles Street e finalmente parou em uma esquina despercebida. Há um buraco com sacos ao redor como um bunker. Descendo todo o caminho, uma fortaleza subterrânea sólida e espessa. Não esperava que Sua Excelência, o primeiro-ministro, ficasse num lugar assim. Luke ergueu uma sobrancelha e pareceu um pouco surpreso. Ele considerou que esta reunião deveria ser organizada no gabinete do primeiro-ministro ou na sala do parlamento. Uma semana antes do início da guerra, o primeiro-ministro abriu estas salas de guerra do gabinete Carter, que caminhava na frente, e explicou. Todos os dias, o primeiro-ministro entra no edifício de escritórios do outro lado da rua do Ministério dos Negócios Estrangeiros para dirigir as operações militares. Esta agente feminina é britânica e sabe muito sobre os serviços de inteligência e as diversas ações do gabinete de guerra. Luke acenou com a cabeça e entrou na fortaleza subterrânea chamada Salas de Guerra do Gabinete. A primeira coisa que chamou sua atenção foi a Sala dos Mapas, uma sala lotada com mapas de várias zonas de guerra em todas as paredes. Havia mais de 10 telefones coloridos sobre a mesa. Carter explicou que cada cor representa um nível diferente.
O telefone marfim do lado direito leva diretamente ao escritório de Churchill. O gabinete do primeiro-ministro é aqui. Carter conduziu Luke para frente de maneira graciosa, e a campainha do telefone continuou tocando ao longo do caminho, e o receptor continuou funcionando. Como uma corretora de valores em Wall Street, parece que há de facto uma enorme crise nas linhas da frente que é difícil de enfrentar. Luke pensou consigo mesmo. Depois de informarem seus nomes e identidades, eles entraram na sala de conferências. Quando abriu a porta, um cheiro pungente de tabaco tomou conta dele, quase o sufocando. Luke foi capaz de retirar seus sentidos supersensíveis a tempo de evitar ser sufocado até a morte. General Cavill, embora eu tenha ouvido que você era jovem, ainda estou chocado com a sua idade quando coloquei os olhos em você. Churchill largou o charuto na mão e estendeu a mão, com um sorriso aparecendo em seu rosto ligeiramente taciturno. Ele é fumante, adora fumar charutos, raramente sai de sua mão. Primeiro-ministro, ouvi falar do que aconteceu em Berlim. Luke apertou a mão do grande homem, um dos 3 grandes da conferência de alta, e depois sentou-se para trocar gentilezas antes de ir direto ao assunto. Não sabemos a situação específica por enquanto. A única informação que pode ser confirmada até agora é que a União Soviética entrou em colapso. Quase 100.000 pessoas foram feitas prisioneiras. O plano para conquistar Berlim foi temporariamente bloqueado e colocado em espera. O primeiro-ministro exalou uma nuvem de fumaça, aqueles olhos semicerrados encararam Luke e perguntaram com voz profunda. Agora, você é a única esperança para os aliados, General Cavill. Capítulo 79. Há algo que eu possa fazer sobre isso, excelência? Luke sentou-se ereto, parecendo mais um soldado corajoso obedecendo ordens. Ele está interessado no Superman ariano das potências do eixo. Ambos os olhos podem disparar raios de energia, que são tão poderosos que podem explodir tanques. A qualidade física está além das pessoas comuns e as armas térmicas comuns não poderiam prejudicá-las. Tudo isso soa como uma versão enfraquecida do Superman ou uma versão aprimorada de um super-soldado. É verdade que Berlim fez a engenharia reversa da incrível obra-prima do Dr. Erskine a partir das amostras de soro deixadas pelo Caveira Vermelha? Lucas expressou dúvida sobre isso. Você sabe, mais tarde, os militares investiram grandes quantias de dinheiro e tentaram reiniciar o programa de super-soldados, mas nunca tiveram sucesso. As gerações mudaram e as versões eram diversas, mas todas tiveram efeitos colaterais difíceis de ignorar. Existe apenas um super-soldado como o Capitão América. Assim, percebe-se o quão difícil foi estudar e replicar o soro. Não fazia sentido que um avanço técnico pudesse ser feito tão rapidamente do lado de Berlim. A menos, é claro, que o Führer renovasse tudo, abrisse um programa de aceleração e ordenasse um novo tipo de experimento. Pusemos um agente secreto em Berlim. O carrancudo primeiro-ministro deu uma forte tragada no charuto, mas não disse nada por um longo tempo. Durante a Segunda Guerra Mundial, as organizações de inteligência altamente ativas não eram apenas a Hydra e a Reserva Científica Estratégica, mas o MI6 da Grã-Bretanha também estava muito envolvido. Eles assassinaram com sucesso o chefe de segurança da SS, um dos braços direitos do Führer de Berlim, e seu sucessor cuidadosamente preparado, Reina Deidrich. O nome dela é Stephanie. Logo após a eclosão da guerra, ela se disfarçou de cientista norueguesa e entrou furtivamente no Departamento de Pesquisa Científica de Berlim, classificado pelo MI6. A expressão do primeiro-ministro era severa e o grosso charuto entre seus dedos emitiu uma leve faísca. Ouvi da boca de Stewart que Stephanie não relatava a situação há um ano e nunca a contatamos ativamente por razões de segurança. Mas há apenas 3 dias, um dia antes da derrota do exército soviético, uma mensagem foi recebida de Stephanie no canal de acesso especial. Ela alertou os aliados para ficarem atentos a um monstro vindo de Berlim. Como você pode ver, e como ela disse, aqueles supersoldados apareceram em Berlim e espancaram o exército soviético até a morte. Agora a única que conhece a situação específica e o que aconteceu é Stephanie. Luke ouviu atentamente. Ele parecia ter adivinhado o que o primeiro-ministro britânico queria que ele fizesse. Resgatar o agente secreto à espreita em Berlim e obter informações específicas sobre os super-homens arianos? Sim, General Cavill, gostaria de pedir-lhe que traga Stephanie de volta. Ela está a caminho de sua terra natal, na Inglaterra, mas está sendo perseguida. Sem o apoio dos aliados, ela terá dificuldade em escapar. O primeiro-ministro, que é eloquente e um mestre orador, disse solenemente. O tom sincero e a boa atitude eram pré-requisitos para impressionar os outros rapidamente. Sei que pedir a um brigadeiro-general que resgate um agente londrino atrás das linhas inimigas é ao mesmo tempo embaraçoso e perigoso. Ao observar a expressão de Luke, o primeiro-ministro pensou cuidadosamente e disse, mas isto é para o futuro dos aliados e para evitar a ascensão das potências do eixo. General Cavill, você criou milagres muitas vezes, desta vez, acreditamos que você faça isso. No escritório enfumaçado, a atmosfera de repente tornou-se digna. Junto com a equipe sênior sentada no sofá do canto, o primeiro-ministro britânico estava com os olhos voltados para Luke. As partes perigosas desta missão de resgate eram, para evitar que os países do eixo os descobrissem, o número de pessoas envolvidas na operação não deveria ser muito grande e era melhor entrar sorrateiramente sozinho. Luke, já um oficial com um futuro promissor, arrisca sua vida pelo agente secreto do MI6. Para ser honesto, quando o primeiro-ministro fez este pedido, ele próprio se sentiu ridículo. Ele não tinha o direito de dar ordens a Luke e a outra parte não tinha a obrigação de obedecê-las. A senhorita Stephanie, que trouxe de volta a inteligência e a tecnologia do super-homem ariano, é de grande valor para os aliados. Luke ergueu as sobrancelhas e disse, posso participar da operação de resgate, mas vocês devem compartilhar a tecnologia dominada pelo Departamento de Pesquisa Científica de Berlim do país do eixo com a Reserva Científica Estratégica. Depois de obter a resposta, o primeiro-ministro acenou com a cabeça decididamente, sem hesitação. Os soviéticos que mantiveram o Terceiro Reich
Sob controle defenderam Nizhny Novgorod e Moscou e lançaram corajosamente uma contraofensiva, foram derrotados pelo super-homem ariano do eixo. Quanto tempo poderão os aliados britânicos e americanos na linha da frente aguentar? O primeiro-ministro sabia muito bem que agora não era hora de negociar e buscar benefícios. Mesmo que precisasse pagar um preço específico para solicitar a ajuda de Luke, valeria a pena. É melhor do que procurar por bruxas, vampiros ou lobisomens. Sem problemas. As forças aliadas devem trabalhar juntas de boa fé. O primeiro-ministro sorriu e falou amigavelmente. As pessoas na sala parlamentar iam abrir champanhe para comemorar quando souberam que Hydra estava desmoronando e que os países montanhosos do eixo foram derrotados. Quem poderia imaginar que um super-homem caiu do céu em Berlim e mudou o rumo da guerra? Agora, a única coisa que poderia impedir a ambição maluca do Führer e salvar os aliados novamente seria Luke. Afinal, apenas supersoldados poderiam lutar contra supersoldados. Super-homem contra super-homem. Então partirei agora, Excelência Primeiro-Ministro. Luke se levantou, alto como uma montanha no escritório. A propósito, por favor informe a Casa Branca para que o presidente possa esperar por boas notícias. Capítulo 80. Fora de Berlim. O general Sankt, o Führer, me pediu para lhe dar uma mensagem para chegar lá o mais rápido possível. Ele mal pode esperar para ver Siegfried. Esse é o nome do grandalhão? O oficial de ligação do bunker de Berlim enviou a mensagem ao general Sankt, responsável pelo projeto do Superman ariano. Ele olhou para o super-soldado que derrotou sozinho os tanques soviéticos. Nariz alto, olhos profundos, cabelos loiros e olhos azuis, características típicas germânicas, perto de 2 metros de altura, como uma estátua silenciosa, exalando uma forte sensação de poder. Seu nome verdadeiro é Marcus Jung. Agora ele se chama Siegfried. O general disse friamente. Ainda não posso ir ver o Führer. A fábrica onde o sangue de Voden foi feito explodiu ontem à noite. Uma cientista norueguesa chamada Freya fugiu durante a noite. De acordo com a investigação da polícia secreta, ela era uma agente secreta enviada pelos britânicos. Que bando de idiotas. Nenhuma verificação rigorosa antes de recrutar pessoal. Isso é uma má notícia, você entende? A vitória que acabamos de conquistar provavelmente será perdida em um instante. Assim que os aliados também dominarem a tecnologia para criar super-homens, as potências do eixo serão derrotadas. O general Sankt, de confiança do Führer, é um homem de meia-idade com um rosto sombrio e uma aparência severa e estereotipada. Seus olhos eram afiados como uma espada, olhando diretamente para o oficial de ligação. O hálito frio que emana dele fez com que este subconscientemente abaixasse a cabeça. Mas o Führer disse, o oficial de ligação hesitou. Sua tarefa era levar o general Sankt e seu super-homem ariano de volta a Berlim o mais rápido possível. Meu Deus! Você não entende? Aquela maldita vadia. Ela logo arruinará a breve vitória conquistada pelo Terceiro Reich. O general Sankt rosnou. Então tenho que enviar alguém para rastreá-la imediatamente e tentar me livrar dessa ameaça antes que ela alcance a linha de defesa aliada. Isso é mais importante do que agradar o Führer, satisfazer sua vaidade e aliviar seus medos interiores. O oficial de ligação estava com medo de falar. Se alguém tivesse dito isso antes, teria sido preso pelas SS, mas agora os guardas em Berlim dependiam do general Sankt e do seu super-homem ariano. Esqueça, deixe Siegfried ir até o Führer em vez de mim. O general Sankt tem preguiça de dizer mais alguma coisa. Ele é leal ao Terceiro Reich, não a uma pessoa específica. Portanto, ele não é fanático do Führer. Siegfried, mostre ao Führer o que é o ariano perfeito. O general se virou e sorriu. Superman aliado. É apenas o inferior entre os super-soldados. Uma motocicleta militar acelerava na floresta escura, o barulho do motor ecoando, alarmando os corvos empoleirados nos galhos das árvores. Caramba! Os alemães vão alcançá-lo. Stephanie, segurando as alavancas de direção da motocicleta, resistiu à vontade de voltar. Ela estava com medo de ver os soldados alemães a perseguindo. Ela está agora muito perto das linhas de frente aliadas. A poucos quilômetros desta densa floresta encontra-se um reduto britânico. Estarei seguro quando chegar lá. Tem algo para comer? Você deve ter comida, certo? Dê-me algo para comer. Havia um grande número de refugiados na floresta densa. Eram todos pessoas pobres, sem abrigo e sem ter para onde ir durante a guerra. Eu não tenho comida. Stephanie viu um homem esfarrapado bloqueando o caminho. Em vez de desacelerar, ela agarrou o acelerador. Agora não é hora de ficar dominado pela compaixão. Ao longo do caminho, ela viu tantos refugiados famintos e ficou um tanto entorpecida. Acabar com a guerra é a melhor maneira de salvá-los. Stephanie pensava assim. Estrondo. A motocicleta bateu no homem e seu corpo magro e seco bateu no tronco da árvore. Desculpe. Stephanie cerrou os dentes, viu a onda de refugiados vindo na sua frente, ela tirou sua MP-40 de debaixo do sobretudo. Vá embora. Não posso ajudá-los. Vá embora todo mundo. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. O som ensurdecedor dos tiros se espalhou pela densa floresta, e as balas disparadas rasgaram as folhas no alto. Por instinto de sobrevivência e medo da morte, a maré de refugiados menores que gradualmente chegou finalmente se dispersou e abriu caminho para a passagem. É o inferno na terra. Stephanie ainda não resistiu e olhou em volta. Os refugiados que foram dispersos dirigiram-se ao homem que foi derrubado. A fome fez com que perdessem o sentido e a dignidade. Ela não queria pensar no que aconteceria a seguir, que se tornaria um pesadelo que a assombraria pelo resto da vida. Um carro está chegando. Eles devem ter comida. Dê-me algo para comer. O som de motores barulhentos e desordenados veio deste lado da floresta densa. Um grupo de soldados em uniformes alemães, dirigindo motocicletas, atravessava a floresta escura. Eles passaram zunindo e fecharam os olhos ao influxo de refugiados.
Saia do meu caminho. Um oficial alemão sacou uma pistola e não hesitou em matar os refugiados que correram em sua direção. Eles não queriam perder tempo com esse grupo de canalhas. O espião que entrou sorrateiramente em Berlim estava logo à frente. O general Sollmann instruiu que esta ameaça deveria ser apagada antes que a outra parte retornasse ao território aliado. Atire! Atire neles! Atire nesses porcos! O oficial alemão à frente do grupo gritou. Ao ver que cada vez mais refugiados se reuniam, deu ordens diretas para atirar naqueles que ousassem interferir no local. Sim, 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 tiroteio. Suas vidas eram como grama num campo, e a foice da morte ceifou vastas áreas. Agarrando o acelerador, Stephanie saiu correndo da floresta e ouviu tiros. Seus olhos brilharam, mas ela nunca olhou para trás. Ela não se importa com o massacre sangrento que aconteceu atrás dela. Ela carrega consigo o segredo do Superman ariano de Berlim e a tecnologia relacionada. Se não for entregue às forças aliadas a tempo, mais pessoas morrerão. Graças a Deus, finalmente chegou. Mais à frente está a frente aliada. Stephanie viu tanques de aço, bunkers cobertos de sacos de areia e soldados alertas. Pare! Depois de disparar um tiro de advertência para o ar, um soldado britânico com uma submetralhadora Stern apontou para Stephanie, que não ia diminuir a velocidade. No campo de batalha, mesmo que a pessoa fosse uma mulher, nunca se conteria. Dessa forma, você morrerá mais rápido. Meu nome é Stephanie, agente do Mi-6. Stephanie ignorou muitas explicações e relatou diretamente sua identidade. Ela acreditava que Londres não faria nada. Esta foi a posição britânica mais próxima de Berlim. Se o Mi-6 quisesse enviar alguém para conhecê-la, isso seria combinado com antecedência. Stephanie, o soldado largou lentamente a submetralhadora e disse aos seus camaradas: vou informar o general Luke Cavill, o super-homem aliado que acabou de chegar. Ele recebeu uma ordem. Se uma mulher que afirma ser Stephanie pedir ajuda, ela deverá receber total cooperação. Estrondo. Antes que o soldado terminasse de falar, uma massa de energia ardente explodiu seu corpo em pedaços. Sua carne e sangue foram desfiados em um instante. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.